No episódio do ViajaCast de hoje, conversamos com a Su, criadora do projeto Arte Natural, uma empreendedora catarinense que viaja por diferentes países a bordo da sua Kombi Cristal, em busca de pedras, cristais e inspirações que se transformam em peças únicas vendidas em sua loja, na cidade de Brusque, entre estradas descobertas e milhares de quilômetros rodados, que transformou seu amor pelos artesanatos, pelos cristais e pelas viagens em um negócio próspero, autêntico e cheio de propósito. Sejam muito bem-vindos a mais um ViajaCast, um podcast que conversa com pessoas que estão viajando o mundo afora e fazendo algo diferente, com o intuito de inspirar mais pessoas a fazer o mesmo. Meu nome é Matheus, a Carolzinha tá operando aqui, tá na função, e hoje estamos em Brusque, viemos atrás da Su, da Arte Natural, que desenvolve um trabalho muito legal, muito legal. Vocês já estão vendo alguma coisa aqui. Isso aqui é só um spoiler do que essa mulher faz. Su, se apresenta. Quem é você? Seja bem-vinda. Prazer, me chamo Suelen. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre algo que eu amo, que a gente ama, né? Que é viagem, que é aventura, que é mostrar um pouco, inspirar um pouco também sobre a forma que eu viajo, porque eu digo que várias pessoas fazem isso, só que tem várias formas de fazer isso, né? E cada um tem a sua forma, e no decorrer desse podcast espero estar expressando, falando um pouco de qual a forma que eu me encontro hoje dentro desse mundo de viagem. Exatamente, que é muito diferente, que é muito legal, de como você começou, né? Tua história é muito inspiradora para qualquer pessoa, mas principalmente para mulheres, né? Que tem, às vezes, algum medo dentro de si, né, que acontece nos dias de hoje, a inspirar essas mulheres que sim, elas são capazes. Porque só um pouquinho que eu conversei com você aqui antes, eu conheço a tua história da arte natural, mas eu sei que antes disso foi construída uma história de fortalecimento, e eu vou querer saber também aí durante aí o episódio. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você está assistindo. A gente está rodando, agora estamos no Brasil, e vamos conversando com pessoas, com amigos, e a gente vai trazendo aqui para vocês essas histórias muito legais, muito diferentes, para inspirar mais pessoas, como eu falei. E tu, Su, vamos lá. Eu tenho muita dúvida, porque eu conheço a tua história já com a Cristal, né? Tu viaja de Kombi e você garimpa produtos, garimpa pedras, cristais para sua loja. Você é aqui de Brusque, né? Sim, eu tenho uma loja física, né, aqui em Brusque, um ponto onde eu digo que é o meu, nesse momento, o meu lugar preferido do mundo. Eu amo viajar, amo estar em movimento, mas aqui é onde eu me recarrego, reconecto com a minha família, com as minhas raízes, e também trago, né, boa parte do que eu consigo colocar dentro da Cristal, que é a Kombi, né? Dentro da Cristal eu trago para Brusque, como um propósito de vida, né? Eu vou desenrolar isso do início também, mas para estar trazendo isso para essa energia, né? Para cá, que eu digo que tudo é energia. Então, no caminho, tudo que se apresenta para mim, eu acredito que não é no acaso, assim, né? Eu busco, mas às vezes as coisas me encontram também. Eu digo que a gente também procura pela gente. Então, tudo que eu vou garimpando, né, com essa sensibilidade que a estrada traz, né? Eu acho que o estar viajando sola traz uma sensibilidade maior para perceber as coisas à volta, né? A intuição parece que ela aumenta, ela dá uma duplicada, então eu vou sempre sentindo isso, e o que eu consigo colocar dentro da Cristal eu trago para cá com o intuito de estar conectando ainda mais as pessoas com essa energia, né? Eu posto tudo isso no Instagram, então as pessoas elas já vão acompanhando toda a história, e quando elas garimpam isso depois também, né? Eu digo que eu garimpo primeiro, né? Eu tenho a sensibilidade de garimpar, e as pessoas depois, através de live, né, que eu vou fazendo na estrada, elas vão sentindo isso e vão se conectando com isso e vão chamando delas também, né? Então, depois que elas têm isso com elas, elas ainda reconectam ainda mais com essa energia que eu fui mostrando durante a trip, né? Sim, muito legal. E como que começou tudo isso? O que chegou primeiro na sua vida? A paixão por viagens ou pelo artesanato? Tudo no início de tudo foi o artesanato. Desde criança, adolescente, eu era envolvida com arte. Eu participava de clube de mães, eu era uma criança, digamos assim, mais sensível, né? Com uma sensibilidade maior assim para o artesanato em si.
Então, o artesanato, eu digo que ele me curou muito quando eu estava na adolescência, que era uma fase mais difícil da minha vida, ela me trouxe um amparo, assim, sabe? O artesanato. E eu comecei a ter isso como hobby na minha vida, né? Eu comecei no início a ter algumas vendas e tal. Meu pai até vendia na fábrica. Tu já começou a fazer e ia vender. Empreendedora já Já tava apoiando. de adolescente. Isso com que idade? Isso era com uns 12 anos, acredito. Até 10, 12 anos eu já fazia, tipo, cachecol no tear pra vender. Meu pai, quando vendeu os primeiros, eu fiquei toda boba. Eu disse, não é que Temos dá? uma oportunidade de negócio, dá dinheiro. E é engraçado porque ninguém da minha família é empreendedor. Não tem influência assim. alguma de empreendedorismo e menos de artesanato. Isso surgiu em você. Não, isso parece que veio da minha alma mesmo, digo assim, da minha essência, né? Daí eu me encontrei nisso e é aquilo que eu digo que até hoje, né, eu sigo isso e recomendo as pessoas seguirem isso, né? Que é que o seu guia seja o seu coração, sabe? Que tipo, algo que te impulsiona, que eu acho que acredito que isso que a gente tem em comum aqui também, né? Que é as viagens. Então, algo que nos impulsiona, que é viajar. E na época era o que me impulsionava, que me deixava tipo mais presente naquele momento, era o artesanato. Então, começou ali, bem de novinha, digamos assim, e aquilo manteve em mim durante muitos anos. Tive empregos, né? Enfim, outros empregos de vendas, inclusive, que foram me moldando para hoje eu poder vender o meu próprio peixe, digamos assim. Ou seja, né? Você teve outros trabalhos que não tinha a ver com artesanato, e o artesanato até então era um hobby remunerado, digamos. Você fazia algumas peças, vendia, mas não vivia disso. Não vivia disso, mas eu digo que foi muita loucura da minha parte naquela época, mas eu segui também o meu coração. Que eu trabalhava num emprego e eu comecei a ter minhas primeiras encomendas. E começou a surgir a primeira feira de artesanato para mim fazer, né? E daí surgiu essa oportunidade, essa ideia de... Não, eu posso viver disso porque eu tô trabalhando aqui. Porque eu já tava numa parte do meu trabalho que eu tava fazendo super rápido o que eu tinha que fazer para na folga poder fazer artesanato. Aí, até na época, o meu patrão se falou, não, tu não pode fazer isso aqui. Tipo, assim, no trabalho, tu queria fazer... No trabalho, tipo, eu fazia tudo corretamente o que eu fazia. Eu limpava, o último trabalho que eu tive, eu limpava toner de impressora, tá? Só pra vocês terem noção. Eu fazia super rápido e bem, pra mim ter um tempo pra fazer. Era uma inspiração. Tipo assim, a motivação. É motivação pra poder terminar. Sim, e daí quando eu vi, eu pensei, não, eu tô tendo encomenda, vou me jogar nisso. Pedi a conta, meu patrão disse, sério? Eu falei, sério, não quero viver da minha arte. Claro que nesse processo eu aprendi muito. Eu pensei, não, literalmente quero vender minha arte na praia. O que parece ser super fácil. Tipo, você cumpriu o sonho. Certo, eu vou vender minha arte na praia. Sim. E tu foi fazer isso mesmo? Fui fazer isso, só que, claro, na prática, a teoria é outra, né? Tipo, eu pensava assim, não, vou vender minha arte todo dia. Tão good vibe como todo mundo acha. É sol, é areia fofa que, tipo, sim, destrói, né, a perna. Tu vai levando todo aquele peso durante todo o dia. Tipo, é algo que eu amava, né? Amo até hoje fazer, né? Mas daí como é que tu fez? Tu se mudou? Porque aqui a gente tá uns 50 quilômetros. Tu ia pra praia aqui mais próxima e aí tu passava o dia e voltava? Voltava, Então, ou seja, fazia 100 quilômetros. Você não fazia sempre? Não fazia sempre porque a minha ideia era, né? Só que daí isso que eu digo, que na teoria a prática é outra. Né? Na prática, a teoria é outra, porque não fluiu tão bem, né? Não foi dessa forma. Mas eu digo que a gente caminha e o caminho vai aparecendo também, né? Eu digo, não deu certo? Claro que deu certo. Tipo, foi me moldando, né? Tipo, foi um primeiro passo que eu dei pensando que seria assim. Mas ia vender na praia, voltava, comecei a criar, na época era Facebook, então comecei a publicar o que eu ia fazendo no Facebook, então ia abrindo, expandindo online. Foi surgindo feiras de artesanato para fazer. Aí até então eu tinha uma bis, né? O começo de tudo. Eu digo assim, hoje eu inspiro muitas mulheres, né? A Su vai, faz uma fronteira sozinha, vai até outros países. Estava recentemente na Bolívia. Esse ano fui Uruguai, depois Bolívia. Ano passado fiz uma super trip de 8 meses, Chile, Peru, né? Então foi expandindo, mas nem sempre... Nem sempre foi assim. Eu digo que a coragem, ela foi sendo construída, né? Então, naquela época, que tive a coragem, digamos, também, com medo, né? Mas tive o passo. Sair do emprego. Sair do emprego garantido, fixo. Que tava, eu ganhava aquele tanto X por mês, né? Pra não ter aquela certeza, nem seguro, porque eu pedi conta e tal.
para me jogar no que me motivava, essa coragem que eu tenho hoje foi sendo construída desde aquela época, né? Então ali foi o primeiro passo para mim ter uma bis, onde eu fazia a minha viagem daqui até Blumenau. Brusque, Blumenau é o quê? Nem 80 quilômetros, 50 quilômetros. Então eu ia com medo para lá também, né? Eu ia com medo, mas ia igual. Ia lá comprar meus primeiros cristais para fazer meus primeiros, digamos assim, trabalhos. Aí fui criando gosto e conexão com a arte e aprimorando tanto técnicas, né, manuais, como ampliando horizontes, né? Tanto construindo essa coragem que eu tenho hoje, né, digamos. Então, até aí, viagem não fazia parte da sua vida, assim, você estava ali, mais uma empreendedora começando, né? E viagem não era algo que você tinha em mente fazer. Não o era negócio algo. Era artesanato, o teu mundo era o artesanato. Era o artesanato e, claro, expandir o artesanato. Sim. E buscar. E eu fui percebendo que matéria-prima, que é os cristais, e sempre tem uma preocupação, digamos assim, de aonde que eu comprava, que lugar, de onde que vem. Então, eu sempre tive uma curiosidade. Tipo, eu comprava na loja aqui, só que mas de onde que vem? De onde que... Tipo, esse cristal, porque tem por exemplo, a pegada aqui... da energia do cristal. Que, né, você fala muito isso. Você é muito leigo, então, se quiser explicar. Mas tem muito isso da energia, de onde vem. Então, aí que começou a te inspirar, dar o próximo passo, a você mesmo ir atrás dos cristais? Isso, foi daí que nasceu essa vontade, né? Porque até então eu ia até na próxima cidade, que era o que eu conseguia ir na época, né? E daí eu chegava lá e trocava muita ideia. Eu sempre fui curiosa, assim, pra saber, eu tô comprando esse cristal aqui, mas de onde que ele vem? Qual a procedência? Depois eu fui aprofundando mais e entendendo que realmente tudo é energia, tudo absorve energia. Os cristais, eles têm um padrão vibracional que absorve essa energia. A gente também é energia, mas os cristais, eles têm um padrão vibracional. Tanto que, estando em contato com o cristal, ele ajuda a realinhar o nosso campo vibracional. Então eu pensei, cara, se eles têm essa absorção, se eles absorvem isso, quem garimpa eles também é muito importante eu saber, né? Então eu preciso ir um pouco e desbravar mais horizontes, né? Eu preciso ir um pouquinho mais longe, ver, porque aqui em Brusque, região, não tem garimpo, não tem essa extração de cristais. Então eu vou ter que ampliar meu negócio, digamos assim, né? Com a motinho que a Bis não dava. Isso que eu ia te perguntar. E aí? Próximo passo. Já veio a Cristal? Sei que depois, aí teve um outro personagem. Caminho, Então, aí eu tava já fazendo algumas feiras, guardando uma renda. Eu sempre tive muito isso, tipo, de ter uma administração financeira também, né? Porque eu não... Tipo, a Cristal, a Bis, nada foi patrocinado, digamos. Tudo foi através do meu trabalho, né? Então, ali... eu fiz, algumas feiras e daí eu consegui comprar meu primeiro carrinho, que foi uma Fiorino, na época. Então, a Fiorino já, de uma Bis para uma Fiorino, por isso que eu digo que é uma construção, né? Já, aqui já cabe mais cristais, já consegui mais longe, com um pouco mais de conforto, né? Mas ela era uma Fiorino seca, assim, né? Não tinha nada dentro, tinha um botijão de gás. Não era um motorhome, não era igual a do Paranaense, não. Não, no Paranaense eu vi já. É uma mansão, uma mini mansão, perdão. Tipo, o Paranaense é mais baixinho que eu vi, a gente viu que a Fiorino dá o tamanho do Paranaense. Como é que tu fazia pra dormir? Pé pra fora? Como é pé que... pra fora. Você tá brincando. Pé pra fora, tinha um botijão de gás, claro, no gás, super econômica, maravilhosa, né? Ela era Fiorino, no gás. agora pra mudar depois pra Cristal, aí foi um baque, né? Que sabem que Kombi gasta bem mais. Aí ali o botijão mas de o gás... gás é grande, o botijão de gás. Mas não ele tinha medo de viajar com gás? Ele era o meu travesseiro. Super confortável. Super, hiper. Gente, tanto que hoje, eu digo que tudo foi me moldando, porque hoje tu já dormia dentro da Fiorino e... Nossa, e pra mim, cara, era fantástico. Eu digo assim, quando a gente tá vivendo o nosso propósito, o nosso sonho, o desconforto, ele não é tão desconfortável. Eu digo que o mais desconfortável na vida é tu tá, tipo, num trabalho ou numa zona falsa de conforto, onde tu ganha um salário X por mês, que é garantido, só que tu não tá feliz. E eu vejo hoje uma galera, assim, vivendo uma Matrix. Vida que foi lhe imposta e as pessoas se acostumam, As pessoas se acostumam, eu acho que a sociedade, já puxando esse assunto, a sociedade, às vezes, ela vai te impondo que casamento é ruim, que trabalho é chato, que todo chefe vai ser ruim, que a gente tem que trabalhar de segunda a sexta. Já vem com essa crença. E isso eu acho que é desconfortável. Então,
Pode sim. Isso pra mim é o maior desconforto, assim. Então, o dormir na Fiorino, claro que eu fazia uma amaciada com os cobertores, mas é tudo adaptado. Tipo, eu lembro na época com o pé pra fora, no meio de um posto de combustível, cara. Eu olho pra trás e penso, cara, como é que eu tinha coragem daquilo, gente? Tipo assim, então isso que eu digo que é o ponto de tu encontrar o conforto no teu desconforto. Porque, tipo, aquilo ali pra mim tava... Eu acordava super feliz. Porque era o que eu queria. Era o que minha alma, tipo, gritava, assim. Que é, tipo, desbravar. Quero conhecer o desconhecido. Quero poder chegar num fornecedor e ir direto na fonte. E ver, começar... Ali era o começo de entender, né? Que agora eu tenho uma clareza melhor. Sempre entendendo outras questões, mas uma clareza melhor desse mundo de cristais. Né, de ver que existe, né, o garimpo consciente, existem famílias maravilhosas que vivem disso e que garimpam com um cuidado, né, um carinho pelo que fazem, né? Então era ali que eu comecei a perceber que eu queria mais estar. com o que você fazia. Isso, eu fui criando uma raiz nisso, tipo um propósito de vida mesmo. Eu digo, por isso que eu disse antes, assim, que tu caminha e o caminho ele vai se aparecendo. Então, é um jogo muito de confiança. Eu digo assim, é fácil a gente confiar quando tá tudo nos conformes, tudo cronometrado. Tipo, quantas pessoas vivem dias exatamente iguais, né? Que não foge nada do controle, né? Então, ali é super fácil tu confiar. Eu sei que eu vou chegar a tal hora no trabalho, eu sei que tal hora eu vou almoçar, eu sei que, sabe, lá vai ter tal e tal pessoa. Sim. Só que isso não me instiga, isso não, pra mim não basta isso, sabe? Então, o confiar mesmo, saindo tipo de manhã sem saber aonde tu vai dormir à noite. Às vezes tu sabe. Essa incerteza é um conforto pra você. Isso cria uma confiança, né? Eu acho que o confiar vem muito disso. Então, ali foi o segundo passo, digamos assim, dessa caminhada que eu tô, né? De ter a Fiorino, de caminhar, né? E quanto tempo durou a Fiorino e até onde você ia, assim, por exemplo? Porque... Pelo que entendi, era uma casa improvisada ali. Você super improvisation. Era uma cama, um improvisation, dormindo em posto de gasolina. Mas daí tu fazia... Pra onde que tu ia? Como é que foi isso? Tá, tem uma Fiorino, agora pra onde eu vou? Ou seja... Daí fui ampliando horizontes. O máximo que eu fui até com ela foi, né, de distância, digamos assim, foi Rio de Janeiro. Né? Ali foi o pico máximo que eu falei, não, agora já chega. Tô longe de casa demais. Né? Que eu olhava, eu lembro na época, cara, nossa, eu olhava assim no Google Maps, assim, olhava o mapinha, né? Isso em que ano? Isso foi em 2018, 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. A Cristal veio na pandemia. No meio do caos. Do caos, veio trazer a paz do caos. Ou o que eu tô fazendo, né, da minha vida? Agora já era. Agora já foi. Aí, voltando ali, né, daí da Fiorino foi o máximo foi Rio de Janeiro. E ela ampliou muito horizontes em questão de eu poder levar mais coisas e fazer mais feiras de artesanato, sabe? Que era o que me motivava também na época. Fazer em outras cidades, fazer em praia... E criando também uma base, porque até então não tinha loja física também, era só feira. Só que chegou um ponto que feira pra mim também já era muito cansativo, sabe? Eu fazia em torno de 15 feiras por mês, eu tava tipo... É que eu sempre fui uma pessoa que ama... de feira em feira. Feira em feira. Eu sou uma pessoa assim que... Eu me encontrei nesse movimento, sabe? Eu amo o movimento. Então, eu acredito que isso que foi me trazendo para viagem. Para viajar mais longe, para desbravar o desconhecido, digamos. É essa vontade do movimento. Eu só fico muitos meses aqui na Arte Natural, aqui em Brusque. Parece que eu vou abaixando minha vitalidade, sabe? Sinto, não, agora tá na hora de... Sim, porque eu te acompanho e desde que a gente acompanha, é isso. Tu vai, faz uma expedição longa, daí tu vem... Daí entra o modo empresário ali, né, na loja e tal, e daqui a pouco expedição, sai de novo, daqui a pouco tá viajando com sua cachorrinha. Então, tu não tem... É bem sazonal a tua bem vida. No assim. flow. Eu digo assim, eu sinto o fluxo, sabe, da vida. Porque eu acho que é massa, é legal planejar, ter um planejamento, tu acaba aproveitando melhor tal região. Você fala, não, vou fazer isso. Só que eu me encontrei num plano de viagem que eu sigo muito um fluxo. Sabe, eu sinto não. Agora já tá tudo organizado aqui, eu já criei muitas coisas com que eu trouxe, né? Porque eu trago muita coisa para criar as peças. Então, eu já criei, já tá mais, tipo, um fluxo legal aqui, já posso ir de novo. E garimpar mais e desbravar novos horizontes e trazer mais energias diferentes para cá.
É aí Tá. que o bichinho da viagem pica e eu falo Isso. assim, uma semana eu já tô na estrada. Eu falo assim, Mas eu pensei, cara, semana passada eu tava lá, eu nem sabia que eu ia viajar. Veio a vontade, cresceu assim dentro de mim e eu sou, tipo, de confiar nessa parte, assim, sabe? E não é por isso, não é por nada que, pra quem não sabe, acabei de descobrir, posso falar? Ah, a gente já vai ter postado, vocês vão lá ver no Instagram dela, já vai ter... Ai, ó. A mulher tá saindo aqui 2 dias pro Monte Roraima. Tô. Do nada. Do nada. Vai passar Natal, Ano Novo. Lá em cima no monte, montando os cristais, conectando com aquela energia, recebendo insights também lá, né? Que as trips, eu digo que elas também são recebidas, né? São canalizadas de alguma forma, porque, por exemplo, a última trip que eu voltei há 2 meses, eu fui na Bolívia. Em meio a um momento que não tinha gasolina, não estavam vendendo gasolina para estrangeiros. Sim. Tipo, um momento totalmente incerto, mas algo me falava que era lá que eu tinha que estar. Tipo, eu tive sonhos que eu tava lá naquela cultura. Então, pô, se eu não confiar nesse meu guia, tipo, que é o meu coração, que é a minha intuição, quem que eu vou confiar, né? Então, vários amigos, conhecidos, falaram assim, cara, não vai, o que tu vai fazer naquele meio? Tipo, não tem gasolina? Eu falei, não, leva gasolina na reserva, vai ter pessoas no caminho. Eu tenho uma parada comigo assim, que existem pessoas boas em todo lugar do mundo. E mais boas do que ruins, né? E mais boas do que ruins. E eu acho que a gente, falando isso, colocando isso firme no nosso dia a dia, a gente cria essa realidade. Então, eu tenho ali dentro da Cristal várias frases em cima de onde eu durmo, onde eu acordo, e eu já olho para aquelas frases, sabe? Tem várias frases assim de manifestação. Tem um dia maravilhoso esperando por mim lá fora. Tem pessoas boas em todo lugar do mundo, você inspira muitas pessoas, então são coisas que me ajudam a relembrar isso. A te nutrir todos os dias. A me nutrir, porque eu viajar sozinha também traz muito isso, né? A gente às vezes esquece, a gente às vezes se sabota, né? Tem, tipo, várias vozes internas boas falando contigo, mas às vezes em dias tem as ruins. Sim. Tipo, será que tu é suficiente pra fazer isso? O que tu tá fazendo aí? Tipo, que vai te... Não, eu tô fazendo aqui isso. Quando tu tá firme no teu propósito, sabe por que tu tá ali, tu se reconecta com teus motivos, isso, as falas, né, não tão positivas, elas vão desaparecendo. Porque existe isso, existe muito forte. E em dias difíceis aparece mais. Então... Com certeza. Voltando um pouquinho, né? Na como surgiu, isso? Como é que surgiu a Cristal na sua vida? Que é tipo a que iluminou toda essa viagem, de que é uma... Que é uma Kombi... Que ano ela é? Ela é 2007. 2007? Uhum. Tá, como é que surgiu... Né, eu já entendi que eu acho que você já precisava um pouco mais de conforto e tudo mais. Mas como foi essa escolha e como é que surgiu a ideia da Cristal? Como é que ela surgiu na sua vida? Eu vou falar uma parada aqui que aconteceu algo trágico, digamos assim, na minha vida. Eu digo que são coisas ruins que trazem coisas boas. Eu digo assim, na minha vida eu sou uma pessoa que com limões eu faço limonada. Você não tem tempo ruim. Tipo, tudo vem mostrar algo pra gente. Eu sei que às vezes dá uma baqueada, mas eu tento sempre, respira fundo e alguma coisa veio te mostrar. E quando a gente não escuta, às vezes, assim, eu sou muito de escutar minha voz interna, mas às vezes talvez eu não estava escutando tanto. O que aconteceu? Naquela época da Fiorino, eu estava ainda dentro de um relacionamento. E certo dia, a pessoa que eu estava me relacionando na época tinha que levar 2 gatos pra... Isso é uma história que eu nem poucas pessoas sabem. Olha, é isso que a gente quer saber. Isso que a gente quer saber. História. Aí, naquela época, eu tinha que levar 2 gatos pra casa de uma amiga que tava lá em casa, a gente tava cuidando, tinha que levar esses 2 gatos. Aí eu falei, não, bota na caixinha. Não precisa, tudo certo, sob controle. Minhas coisas da feira, tudo atrás na Fiorino, que tava morando ali, porque eu tinha uma semana de feiras, na outra semana fazia semanas, assim, de feira numa faculdade. E daqui a pouco o telefone toca, era ele, capoteia Fiorino. Meu Deus. Os gatos pularam e capotei a Fiorino. Eu falei, capotou a Fiorino. Eu perguntei, tu tá bem? Tô, sem um arranhão. Então, não. Isso que importa também. E os gatos? Os gatos fugiram. Os gatos pularam e fizeram todo o fuzuê dentro do não carro. Se machucaram? Não, fugiram, nunca mais vi. Fugiram e entraram no mato e procuramos vários dias, nunca mais vimos. Entraram no mato e se foram, se assustaram na hora. Saíram pulados pelo vidro. Ele também saiu pelo vidro e não levou um arranhão.
Assim, Você foi, tá brincando. foi coisa de Deus, assim, digamos assim. Sim. Porque uma pessoa sair pelo vidro e não ganhar um E não ganha arranhão, nenhum arranhão, num carro capotando ainda. não tem explicação, assim. Mas enfim, a Fiorino virou Perca numa bolinha total. de... Já era. Minhas coisas da feira dentro também, quebraram bastante coisa. Enfim, foi um desafio muito grande pra mim na época, porque a Fiorino foi uma grande conquista. E era tua ferramenta de trabalho. É minha forma de trabalho. Ali foi um baque, assim, ó, que eu pensei, e agora? Né? Na época eu tinha uma grande amiga que Pensou em fazia desistir? feira comigo. Pensei em desistir, mas pensei ao mesmo tempo, como que eu posso lidar com a situação? Sim. Dei uma baqueada, com certeza. Na época foram alguns dias, assim, bem na bad, assim. E agora? Tipo, não, mas agora já aconteceu, já foi. O que eu posso fazer com isso? Na época eu tinha uma amiga de feira, uma senhora maravilhosa, a Fábio, que ela tinha uma Kombi. E ela vivia falando da Kombi pra mim com entusiasmo, que era o sonho dela viajar. Ela tinha Kombi, mas ela não tinha muita... Ah, não era uma Kombi... Era uma Kombi Home. Ah, era uma Kombi Home. Só que ela era mais senhora, umas 50 anos na época, cabelo vermelho, bem Rita Lee, assim. Bem ela pra mim... hippie. Bem hippie. Ela pra mim é minha inspiração. E daí na época ela falou, Suto, me dava muitas dicas, porque na época, na idade que ela... Como que eu posso falar? Que ela tinha? Que ela tinha, tipo, quando ela tinha 20 e poucos anos, que era a idade que eu tinha, né? Uhum. Ela tinha muita vontade de viajar de Kombi, era o sonho dela. E ela acabou se sabotando nessa época e só conseguiu aos 50 anos ter a Kombi dela. E ela me trazia, a gente conversava muito na época. Ela falava, meu Su, tu tem a tua idade, não existe nada, relação, nada Sim. de cortar, podar tuas asas. E na época essa relação ela acabava podando muito as minhas asas, né? E aquilo foi me trazendo muitos insights. E na época, né, eu era uma pessoa muito... Eu tava fazendo muita feira, eu tinha uma caixinha, digamos assim, eu pensei, cara, deixa essa Fiorino perca total. Não tinha seguro, nada? Na época não tinha. Não tinha. Não. Reformei o que dava pra reformar nela, vendi ela, né, num preço bem abaixo. Então, ali não deu nem pra pagar o custo, digamos assim, porque daí, além disso, bateu em outros 2 carros. Então, sem seguro, penso o estrago que foi, né? Ah, bateu em outros 2 carros. Foi tipo, um baque assim. Um caos, Aí, mas eu tentei encontrar paz no meio do caos. Aí ali eu pensei, não, vou fazer de uma limonada desse limão aí que veio na minha vida, vou criar uma limonada, e foi um pontapé pra mim, não, eu tô pronta pra ir atrás de uma Kombi. A Fiorino já tava pequena, eu não escutei esse aviso, aconteceu isso pra mim realmente olhar, não serve mais pra ti, ela tá pequena, ela ficou uma bola de metal agora mais. Agora não serve mesmo. Agora já menos, Seu briga. né? Tipo, Aí me obriguei atrás de uma Kombi, realmente, eu queria uma Kombi. Fui em várias cidades aqui aos arredores, enfim, Dayal, tudo que eu via de Kombi, nada. Certo dia o meu irmão, né, que hoje trabalha aqui comigo também, na Arte Natural, já vou chegar lá também. Daí ele falou assim, Su, eu passei aqui no Guarani, que é um bairro, né, e vi uma Kombi, assim, ó, muito máximo, de uma foto da Cristal, branquinha, com um ventiladorzinho, só o que eu vi, assim, Ela era... Não branca. Era Kombi Home ainda. Não, ela era uma Kombi Home não tanto estruturada quanto ela era hoje. Mas ela tinha uma casa. Ela era de um senhorzinho que construiu bem... artesanal, assim. Só a partezinha de baixo, ainda tinha o colchão e tal, assim, mas bem roots, assim, sabe? Sim, bem simples. Bem simples, mas pra mim aquele simples era tipo uma mansão. Imagina. Já. Saí de uma Fiorino, né, que não tinha nada. Pra Cristal, pra Kombi, que nem era Cristal, né, nada o nome dela. Não tinha sido batizada. Não tinha sido batizada. Aí cheguei lá e assim, não, vou lá ver essa Kombi. Já tinha visto, acho que umas 20 Kombi por aí, tipo, em várias outras cidades. Tava determinada. Não, a Kombi ia vir. A Kombi ia vir. E ali, tal, o mano falou e tal. Assim, não, vou lá ver. Cheguei lá, troquei ideia com o senhorzinho e tal. Olhamos, andamos com a moto, com a Kombi. Dei uma volta nela e eu amei, assim. Foi tipo amor à primeira vista, sabe? Aí eu falei, tá, mas pra fechar negócio, eu falei pra ele, eu morava numa super pirambeira, assim, ó, que ouvi boatos que já tinha capotado uma Kombi ali. Eu perguntei pros vizinhos antes de fechar o negócio, eu falei, essa preocupação tu tinha que ter. Será que sobe uma Kombi aqui? Eu falei, vocês já viram alguma Kombi subir? Porque era tipo uma pirambeira, era barro, aí quando começava a subir, era asfalto, só que aqui tinha um baque, né, entre asfalto e
que daí tu não podia acelerar muito, né? Sim. E eu não conhecia a Kombi, não sabia dessa toda a potência Sim. que ela tem, né? Hoje em dia, tipo, sobe barranco É que a Kombi, é que a tua já é com o motor dos novos, no né? Focus, né? Então, Do olha lá, Focus, meu então. Deus, tava, tipo, duvidando E tu tinha o potencial. do potencial dela. Aí eu falei pro senhorzinho assim, ó, tem um negócio, subir o barranco, se subir o barranco, ela é minha. Eu falei, subir de boa ali... Fez um teste. Fiz um teste. Não, eu gostei dela, tudo certo, negociamos no valor, tudo deu boa. Pensei, não, só falta isso porque já falaram que caiu, capotou uma Kombi lá, né? Virou uma Kombi lá no meu morro, então eu não quero, né? Sim. Perder outra. Tipo, a gente tá saindo de uma... Aí fomos, assim, ela foi lindamente, assim, de primeirinha, né? Tipo, Kombi, tração atrás, né? Tipo, foi que foi, chegou lá. O senhorzinho não ficou com medo. Falei, meu Deus, essa mulher tá me levando num lugar pra testar se a minha Kombi tomba ou não. Onde é que ela vai me levar? Ou ela Cara, compra coração... ou eu perco a Kombi. Coração da boca, né? Mas subiu de primeira, fechamos lá em cima, fechamos negócio lá em cima do morro. Pensei, cara, não, agora é nova fase, né? Aí eu digo que da Cristal, a Cristal foi um divisor de águas. A Cristal, assim, veio pra me mostrar, me ensinar, me moldar pra ser quem eu sou hoje, digamos assim, né? Realmente... Tu já criava conteúdo pra internet ou não? Eu tava transitando o Facebook, já tinha Instagram. Mas era focado nos teus focado nas feiras. artesanatos, poucas viagens ali de Fiorino, né? Sim. Mas a Cristal veio, assim, pra ser a protagonista, parece, da trip, do conteúdo em si, né? Porque eu digo que ela é uma entidade, assim, eu passo nos lugares, todo mundo, assim, criança, pessoalmente, dá risada, já muda. Quebra gelo, assim, eu chego em qualquer lugar, ela parece que a Kombi tem uma história, assim. Sim, ela conecta pessoas. Conecta pessoas, E assim, ela veio realmente pra dar uma outra direção pra arte natural, que realmente, pô, agora tu tem uma casa contigo nas costas, né? Agora, por que não viajar mais longe, né? Aí foi o que começou pra mim ter mais espaço, mais confiança, né, de dirigir, tipo, de ganhar essa confiança em dirigir mesmo, Sim, né, em sim. sair mais longe. O teu principal medo era quando você comprou a Kombi, falou, tá, agora eu posso ir mais longe. Qual foi a sua principal preocupação? Segurança ou a condução mesmo? Quais eram tuas principais preocupações lá no começo com a Kombi? Com a Kombi, eu já de cara, eu não sei se em outra vida eu já dirigi Kombi, eu já fui caminhoneira. Foi caminhoneira na outra vida. Não sei. Porque assim, todo mundo que vem me perguntar, tipo, mas tu que dirige? Esses dias eu encontrei um casal que tem uma Kombi Home. A mulher assim, mas é tu que dirige a Kombi? Eu falei, sim, eu que dirijo, por que não? Tipo, hoje em dia eu tenho a direção elétrica, né? Mas eu não tinha isso antes. Dirigir, eu acho que tenho a Cristal 6 anos, 4 anos já foi a direção normal, foi dura mesmo. E tipo, pra mim foi muito de boa, assim, pegar. Eu já dirigia Fiorino, mas claro, a Cristal totalmente diferente, noção de tamanho e tal, né? Mas pra mim foi muito natural pegar ela. Foi como realmente se eu já dirigisse Kombi, não sei te dizer. Era pra ser. Era pra ser. Porque eu acho que a minha motivação ali pra encontrar a Kombi, eu fiquei meses assim buscando ela, acho que era tão grande que, cara, fez um intensivo de Kombi. Quando eu tive, eu já tinha dirigido algumas também pra testar, né? Tava aprendendo assim, então já foi muito natural assim. Entendi. E aí começou o projeto Arte Natural. Aí nasceu a Arte Natural, o Instagram Arte Natural? O Instagram ele foi criando forma mais nessa época. Nessa época ali eu pensei, pronto. E eu me encontrei dentro desse mundo de criação de conteúdo, sabe? Porque eu via muitas pessoas na feira, eu trocava ideia com muitas pessoas na feira. E isso inspirava muitas pessoas. Eu pensei, cara, esse canal de comunicação, ele é mais para dar um boom para mais pessoas, né? Eu uso o Instagram hoje de forma profissional, assim, eu amo esse canal de comunicação, amo criar um bom conteúdo, digamos assim, né? De ver o quão longe as mensagens podem chegar, né? De quão, pessoas lá do Uruguai que eu passei, conheci um dia, se inspiram em mim, às vezes, e passam a ser amigos e se aproximam. Vai se aproximando, vai criando uma amizade, assim, tem pessoas que eu conheço só no online, que às vezes a gente se conecta pessoalmente e parece que conhece há anos, assim, sabe? De tanto que a gente tem ideias, né, que se alinham, assim, em sintonia, Sim. né? Sim. Então o Instagram, da Arte Natural, veio para criar, tomando forma cada vez mais, para levar essa mensagem de
que sim, tu pode ser uma mulher, tu pode viajar sozinha, tu pode dirigir uma Kombi, tu pode ser quem tu é, sabe? Sim. Muitas vezes, muitas pessoas ali também me acompanham e nem gostam de viajar. Tipo, mas às vezes tem outro sonho guardado na gaveta. Ou e destrava outro tipo de medo. destrava outro Você medo. percebe isso por ser uma mulher viajando solo? Sim, às vezes assim, cara, eu nem... Tipo, tenho vontade de viajar, mas eu adoro te acompanhar. Eu sinto no teu olho, porque quando eu tô em viagem mesmo, aqui também eu gosto de estar, mas quando eu entro na Cristal, realmente não, agora eu vou viajar, assim, isso aumenta um brilho no olho, uma gana, assim, parece que me reconecta comigo, sabe? Uhum. Então essa mensagem que eu busco trazer diariamente ali pela rede social é justamente isso, a pessoa se reconectar com esse pulsar, né? Pra gente se manter mais vivo, mais alinhado com o que a gente veio fazer aqui. Não só viagem, né? Eu me encontrei nesse mundo de viagem, mas eu já encontrei pessoas que se inspiram, que entendem a minha mensagem, mas para elas ressoam de uma outra forma, que abre a gaveta delas e vê lá, pô, eu queria simplesmente trocar de profissão. Tipo, eu tava acomodada, porque eu também passei por isso, de transição, sem saber. Então, aquilo ali, sabendo a tua história, sabendo que tu também... Eu quero mudar, porque a gente tá aqui, a gente pode estar... Tudo está em movimento, sim, né? Exato. Então, o estático, ele não te traz aprendizado nenhum. Ele te cria, que a gente já falou, aquele conforto. Então, dá uma remexida nas pessoas, sabe? Olha o que ela tá fazendo, cara. Ela tá no meio do nada, tipo, indo numa estrada que ela não conhece... Literalmente no meio do nada. Do Porque eu já vi uns nada. lugares aí que tu encarou com a Cristal que... Eu às vezes freio, saio da Cristal e penso, será que eu passo ali? Porque ela, tipo, ela não é 4x4, mas às vezes eu acho que ela é. E eu tenho umas conversas com a Cristal que ela às vezes comunica comigo, a gente criou uma intimidade, assim, então... Só vai. Você diz, não, Cristal, tu consegue. E a gente passa naquilo ali sem saber o que tem do outro lado, às vezes, sabe? Só com aquela confiança, não, eu posso, eu consigo. Então, isso muitas vezes, pô, se ela tá fazendo isso, né, lá do outro lado do país, sem nem conhecer direito a outra língua, e por que eu não posso ir daqui até a outra cidade, ir numa festa, às vezes sozinha, ou quantas vezes a gente deixa de fazer coisas porque não tem companhia, né? Eu também já fui essa pessoa. Então, pô, sentir esse reencorajamento de ser quem se é mesmo, de fazer coisas sozinha, de se amar. Então, eu digo que esse processo de viajar sola também me trouxe muito esse autoconhecimento de saber quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto. Pra quando eu tá em companhia, ser maravilhoso, ainda mais maravilhoso. Porque tu sabe o que tu gosta, o que tu não gosta, tu não vai aceitar qualquer companhia, sabe? Tu dá uma filtrada nas tuas amizades. Em resumo, você se molda, né, sua personalidade. Você destrava personalidades que, de repente, no ambiente errado, você não seria essa pessoa. Com as pessoas assim do teu cotidiano, até tu sair da tua raiz. Eu digo assim, eu amo a minha família, amo estar aqui, mas foi eu saindo daqui, é aquela frase, né, que tu saindo da ilha, tu consegue ver melhor a ilha, né? Tu consegue ver a ilha, na real. Sim. Então, eu saindo daqui, da minha raiz, que querendo ou não, nossos pais, né, eles esperam algo da gente, os nossos amigos mais próximos, eles esperam, e automaticamente a gente já reage de uma forma, né, a gente veste arquétipos, digamos, pra ser aquela pessoa que eles esperam também, até inconscientemente, né? Sim. Então, tu saindo daqui, tu estando em contato com pessoas diferentes que não te conhecem, que não esperam nada de ti. Tipo assim, e às vezes entregam muita coisa. Vocês estão ligados? Sim, Vocês vivem nesse mundo com também, certeza. A gente sabe, assim. E a gente começa a ver e entender mais sobre energia na viagem. Entender mais a energia das pessoas, quando a gente conversa. E a gente tá há pouco tempo na estrada e nesse pouco tempo, a gente já se deu conta que essa trip ou esse estilo de vida é muito mais sobre pessoas do que sobre destinos. Porque você se conecta com pessoas, você começa a ver pessoas que vivem de forma diferente, que têm costumes diferentes, e você começa a se perguntar sobre os seus próprios costumes. Então, isso é muito legal. Acho que o comportamento, as pessoas, a energia das pessoas na estrada, seja viajante, locais, pessoas que você vai se encontrando, é muito legal, assim, é muito diferente. Que vivem uma outra realidade, e aí tu vê, pô, eu vivia sempre naquela realidade, né, que aqui em Brusque... Crenças, principalmente, a gente se desconstrói muitas coisas que a gente tinha. A gente vê, pô, o que essa pessoa aí do nada tá me ajudando assim, entregando tudo, tipo assim, sabe, sem me conhecer.
Tipo, coisas que às vezes pessoas aqui que me conhecem não estendem essa mão, né? Eu sou muito ajudada aqui também, não é esse o ponto. Mas às vezes, tipo assim, eu não tenho essa ajuda que eu tive em algumas pessoas que não me conheciam na estrada, Exatamente. sabe? Que não tinha obrigação alguma de te ajudar. Por isso que eu digo, cara, não tem como. Existe pessoa boa em todo lugar do mundo mesmo, assim. E eu fico de cara, porque, tipo, por exemplo, ano passado eu viajei 8 meses na Cristal. Cara, não furou um pneu. Se furasse, eu ia trocar, tá tranquilo. Mas, sabe, não aconteceu uma parada assim que, pô... Vamos falar dessa trip? Vamos falar dessa trip de 8 meses? Vamos adentrar esse... Quantos quilômetros foram esses 8 meses? Quantos quilômetros você e a Cristal fizeram nesse rolê? Eu e a Cristal, no ano passado, nesses 8 meses, foi 55 mil km. 55 mil quilômetros. De puro aprendizado, de pura... flow, assim, ó. Isso é muita coisa. Dá uns 8. Eu sou péssimo em matemática, mas dá uns 8 mil quilômetros por mês. É muita coisa. No fluxo, 55 mil. Sem sentir, assim, porque todo o tempo, como eu tava viajando sola, eu dirigindo. Tipo, eu tô aqui, vou até ali. Por que não, né? Aí alguém falava, não, tu tá aqui, tu tem que conhecer lá. Falei, tá, mas o que tem lá? E os lugares que não tava, porque eu fiz mais ou menos um roteiro, também não fui tão na louca. Eu pensei, não, eu vou aqui, ali e lá, né? Mas tu estando aqui, alguém vinha, não, se tu tá aqui, tu tem que conhecer aquela região ali, tipo, por exemplo, um lugar que não tava no meu roteiro, Vale del Elqui, no Chile. Tipo, ali foi um dos lugares, La Serena, Cotiguás. Cara, ela foi um portal energético, assim, ó, que me expandiu de uma forma e surgiu no meu caminho. E não tava nos planos. E esses lugares são os lugares que mais eu me conectei comigo, mais eu tive insights, assim, ó, profundos, que até hoje reverbera, assim, sabe? Não é uma parada que na hora eu entendo, às vezes, o que eu tô fazendo aqui? Às vezes, assim, cara, mas que loucura que eu tô fazendo, sabe? Não faz sentido o que eu tô fazendo. Olha onde é que eu tô, tipo, um vilarejo que moram 100 pessoas, nem isso, conta nos dedos, numa língua que na época eu nem sabia falar espanhol, é um portunhol bem mais ou menos. Ainda fiz um amigo lá, muito massa, ele falou, meu Deus, tu é doida mesmo, né? Tu foi pro Ushuaia? Pro Ushuaia eu não cheguei aí. Qual foi mais ao sul que tu chegou? Mais ao sul foi o Chile, ali, Pucón. Tu chegou até Pucón. Pucón, Vila Rica ali, Sim. Mas assim, eu com frio... Eu suporto, mas assim, ó, a Cristal ficou uma geladeira. Um cooler. Eu peguei menos 18 com ela, tá? Isso foi um dos meus maiores perrengues da vida, assim, que eu pensei que eu ia congelar. Foi tentando entrar no Chile, ali, Santiago, eu fiquei naquela região ali onde tem Ponte del Inca ali, o Aconcagua. Sim. Pensei, não, aqui na frente é tranquilo de ficar, tipo, na questão de segurança, que eu sempre pergunto, né? Sim. Aí não, super tranquilo, a galera assim, é claro, de noite ninguém vai lá passar frio. Você perguntou se era seguro, tu não perguntou se era bom. Assim, cara, no meio Seguro da noite é seguro, real, se olhar pra fora aquela nada, assim, né? Então, ali foi um dos reais perigos que eu me coloquei, mas que deu tudo certo, né, no final, assim, mas que congelou tudo. Então, isso foi um dos motivos para eu parar do sul, né, não ir mais ao sul. De começar a subir. Ainda quero muito descer o Ushuaia e tal, mas é que nem tu trouxe muito isso. Às vezes não é sobre o lugar, né? Sim. É sobre as pessoas, ou o que esse lugar, ele impacta contigo. Eu acho que ainda mais, o ponto mais principal, assim. Eu digo que às vezes a gente pode ter aprendizados na nossa cidade, não muito longe, sabe? Então é como tu recebe aquele lugar. Eu trago muito isso, assim. Claro, quando a gente vai para outra cultura, abre um outro leque, né? Porque eu tô no meio de uma cultura totalmente diferente da minha, outra língua, outro idioma, outra forma de alimentação, de clima, de tudo, assim. Então eu digo que eu sou um camaleão, assim. Eu vou nos lugares e eu tento me readaptar com a cor, com tudo daquele lugar. Isso é muito importante para você ter uma imersão também muito maior. Tu viver a cultura, né? Porque às vezes eu tento sempre fugir também dos pontos muito turísticos. Claro, eu fiquei um tempo no São Pedro de Atacama ali, que é super, né? Super turístico, assim, foi maravilhoso, mas eu sempre tentava me enfiar num lugar assim que não tinha nada, que tinha uma arvorezinha lá no meio da... Assim, não, vou reconectar com esse lugar, com essa terra,
né, com as pessoas. Eu tava no meio de uma festa de igreja lá, tudo diferente. O que eu tô fazendo aqui? No velório, cara. Eu entrei, parei ele do nada. Não, me leva, faz uma carona, amigo, que eu fiz lá no Chile. Não, eu preciso de uma carona até tal lugar. Tu me leva? A gente tava indo pra La Serena lá, que era a família dele. Eu falei, tá, mas aonde que tu vai? Tal pessoa morrendo, minha família. Eu falei, cara, agora que tu me fala isso, foi no velório chileno. Cara, o cara te convidou pra ir num velório. Não, carona top, Isso, né? Aleatório cara. demais. Mas pra mim foi um presente aquilo ali, porque, tipo, aqui tem uma percepção, tu tá chorando de rir, é uma percepção totalmente diferente de velório, né? Outra cultura. Então lá eu me senti, Matheus, numa festa junina. tinha... Era na casa ou era numa igreja? Não, era numa casa. Porque não, eles velam em casa, né? Geralmente em casa. as pessoas. Tinha uma pessoa tocando piano que parecia um concerto. Assim, eu pensei, cara... Muita comida? Muita comida. Muita comida, muito né? O chileno vinho, tem muito cara, isso. muito vinho muito bom. Cara, eu saí de lá assim, ó, levemente embriagada. Eu sei quem que morreu aqui. Eu sei, Deus, oremos. Fogueira. Eu sei que uma festa junina, assim. Tinha quentão, só que não era quentão o nome, né? Mas tinha um gosto de quentão. Detalhe que tinha uma pessoa falecida na sala. Só um detalhe. Mas só é que muito legal. É a forma de lidar com a situação, com a morte, né? Então, isso foi me moldando e me ensinando muito. Pô, não precisa ser um sofrimento a morte, né? Tu pode ver aquilo com bons olhos, tipo, pra libertar a pessoa. Enfim, tem um aprofundamento ali também. Então, por isso que eu digo que essa carona foi um presente, realmente, né? Porque, pô, tu vê uma coisa de um outro ponto de vista dentro de uma cultura que ali foi totalmente natural. Isso pra mim foi, assim, ó, um presente. Um salto quântico. Caraca, até velório, Su. Até velório, rolê. cara, que rolê. E nesses 8 meses, ou nessas expedições aí, você já passou algum perrengue? Ou qual foi teu pior perrengue? Foi esse de menos 18? Menos 18 foi um perrenguíssimo, assim. É legal assim, a gente falar também que nem tudo são flores. Tem, né? A gente tá na estrada, tá propício a passar por coisas, mas é a forma que se encara, resolve e conta ela depois. Eu acho que isso que faz muito... Isso que vai fazer tu, tipo, entender aquela situação, né? Sim. Eu digo que esse dali do frio realmente foi um baque pra mim, porque, tipo, eu não sabia que eu ia pegar temperaturas assim, eu só fui no fluxo, né? E quando eu cheguei no Chile, eu olhei um noticiário, era o frio mais intenso dos últimos 70 anos. Nossa, somente. Eu tava lá no meio, tipo, no rolê, não, vim pro rolê, não, só na data, assim, meio fora do tempo. Bem no fluxo, né? Bem no fluxo, bem na minha vez. Às vezes o fluxo tá vindo ao contrário. Bem na minha vez, o frio mais intenso de 70 anos. E, tipo, na Cristal não tem calefação, não tinha, né? Eu não fui preparada pra isso. Só que eu tenho muita sorte, digamos assim, com o mecânico ainda, quando eu saí daqui, ele botou um descongelante na água, que ela é a refrigeração à água, né? A Cristal. Uhum. Que ela é o modelo mais novo, então ele colocou, sem eu saber, eu pensei, cara, no outro dia que eu acordei, que comentei ali que eu estacionei, que tá tudo congelado, que eu peguei realmente um frio de menos 18, a sensação poderia ali ter dentro. congelado a água do carro. Pronto, eu me enrolei pra ligar a Cristal naquele dia até o meio-dia. Pensei assim, não vou, se tudo congelou. Eu pensei, quando eu acordei, eu vou passar um café. O meu filtro do café, ele tava duro. A água da Cristal fazia uma estalactite pra baixo, assim. Quebrei a estalactite e pensei, cara, eu sobrevivi, né? Foi tirar o cobertor seu duro. Sim, eu tinha um tapete de yoga que eu levo, assim, pra prática. Ele tava duro. Ele já é duro, né? Mas tava, assim, congelado. Tipo, tudo congelou, assim. E o que me salvou aquela noite, até... trazendo uma técnica, foi a respiração do yoga. Tipo, pranayamas, né? Que são respirações de fogo, pra mim não congelar. Tipo, ali eu tava já tendo alucinações de, tipo, não, vou mandar mensagem pra minha mãe, vou falar que eu amo todo mundo, né? Vou, tipo, me despedir. Mandar porque... localização. Tipo, isso hoje ainda eu tenho, né? Mas na época o meu irmão, ele acompanhava, assim, GPS. O GPS. Isso eu sempre deixei, porque, pô, é uma segurança, né? Alguém tem que saber, né? Sim. E recomendo também, né? Mulheres, tipo, eu dou várias dicas, assim, né? De coisas pra fazer, porque eu vou no flow, mas, tipo, eu não vou tanto no fluxo, responsabilidade. assim, vou com responsabilidade, isso é bem importante. Então, assim, ó, sempre alguém da família rastreando, né? Sempre ter algumas... Depois a gente pode também aprofundar nisso. Sim. E esse foi o pior perrengue? Esse do frio, do físico, foi.
Esse foi realmente, mas no outro dia, é porque eu tava parada ali, porque também não tinha acesso pra entrar em Santiago por conta da neve, né? Sim, Tava fecha tipo, tudo fecha. ali, os caracoles. Eu tava né? ali esperando ali e tal, pra mim conseguir, sabe, passar. E daí no outro dia eu acordei com a notícia de que tinha aberto. Eu pensei, não, se não abrir eu não fico mais aqui, né? Não quero, né, Sim. brincar Ia com a voltar. sorte, né? Ia voltar, mas aí eu recebi a notícia que tinha aberto. Eu pensei, não, então é pra ir. Aí a água não congelou da Cristal também. Eu pensei, que milagre que aconteceu, se tudo congelou. Aí falei com o meu mecânico, né? Tinha sempre Sim. ele em contato, assim. E daí ele falou que botou um descongelante. Nossa, eu agradeci Agradeceu. a Deus. Foi um anjo da minha vida, sabe? Que Eu louco. pensei, E não. sem você pedir, olha só como as coisas elas são. Não, elas são sincrônicas, elas acontecem, assim, sabe? Tem que ter Porque um mecânico aqui de Brusque, Aqui de aonde na Brusque, cabeça nem que eu sabia. vou colocar um descongelante, É. porque talvez um dia pode nevar em Brusque. E tipo isso, sabe? Você só para pra observar, cara, que coisa, Era pra né? ser. Era pra ser. Porque se tivesse congelado, estragado o carro ali, cara, Tu tinha ficado ali. tava lá morando Tava lá, lá, tipo, tinha a gente virado. já tá fazendo esse podcast lá nos Tava aqui Andes. criando cabrito nos Andes. Era outra realidade agora. Ia ter dado um jeito Sim. lá também. Mas, tipo, era pra mim seguir. Entendeu? Isso que eu vi ali nesse sinal. Sim. Ah, teve outros perrengues um pouco mais pra frente, passando os caracoles. Abriu o caminho e tal. E abriu, né, a fronteira. E daí, isso que eu digo, tudo é tão sincrônico que as coisas acontecem antes do perrengue acontecer. Parece que o universo, a energia cósmica, não sei dizer, alinha, prepara o terreno pra... Não, lá na frente vai ter um perrengue, mas eu já vou dar uma estruturada aqui. Te dar um trailer, vou te dar um spoiler. Não, vou dar uma garantia, porque pecado, né? A guria tá lá sozinha, já passou Sim. um frio no cão, não tá precisando de uma ajuda, né? Eu digo que o meu anjo da guarda, ele não dorme, porque não é possível. Aí ali eu sentadinha ali esperando, porque primeiro ia passar os caminhões e depois as pessoas, né? Isso ia liberar para as pessoas, eu acho, 5 horas da tarde. Então eu fiquei o dia todo ali, fiz o meu almoço tranquila, já ia passar a fronteira, pra você vou cozinhar todos os alimentos para não perder nada, né? Tava ali com tempo em casa, né? Vocês aqui também. Sim. Se Nossa acontece de casa. atrasar, estão em casa. Então isso que é o bom. Aí fiquei ali esperando, daqui a pouco, uma família do meu lado, venezuelana, que tava morando em Santiago, veio, estávamos olhando teu Instagram, não sei o quê, porque tem um Instagram ali atrás. Vimos que tu tava emotiva e tal, porque era bem no aniversário da minha mãe nesse dia, então eu tava mais emotiva e tinha postado alguma coisa no Instagram. Aí tá tudo bem, tu viaja sozinha, eles com aquela preocupação, tu não tem amigos, tipo, é outra Sim. ideia, tipo, não, tem amigos, mas eu não preferi O que não deu fazer errado eles. que você tá. Tipo, não tá entendendo muito bem. Eu falei, não, é aniversário da minha mãe hoje, eu tô mais emotiva e tal. Não tô com ela, tô longe, meu aniversário longe e tal. Aí elas ficaram assim, muito querendo me ajudar, sabe? Não, a gente mora em Santiago, eu tava indo pra lá, né? O próximo ponto, passando a fronteira, eu ia Sim. dormir em Santiago. Não, lá é super perigoso, botar altos medo aquela família. Mas fica na nossa casa. Tá, beleza, né? Passando a fronteira, a luz da Cristal ligou. Uma luz vermelha. Opa, dá água. Pensei, cara, vou parar na fronteira ali na aduana, vou olhar a água, né? Olhei aquela água meio duvidosa, né? Mas eu repus a água e a galera atrás apurando pra mim seguir, sabe? Aí conversei com o homem, o que tu acha? Tá boa a água? Ele, tá boa, vai. Tipo, querendo liberar, né? Sim. Aí completei um pouco, segui viagem, daqui a pouco ligou o sinal de novo. Ficou ligando aquele sinal, daqui a pouco, depois de um tempo, eu cansada, eu pensei, cara, eu não vou parar, porque daí tem que parar, não pode já abrir água, tem Sim, que parar, esperar uma esperar. meia hora pra daí repor água. Quer saber? Eu vou tocar assim. Pior erro da minha vida. Não toca luz vermelha no carro. Não, vermelha para, gente, a meu cor já Deus, diz. A cor já diz, tipo, não segue. Só que era de noite, algo que eu não dirijo à noite, sabe? Já era de noite. Já era, tipo, abriu a aduana às 5 da tarde. Isso, Caraca. 6 horas lá já era um breu total. Sim. Expectativa barra realidade. Descendo caracoles, eu pensei, não, vou subir o drone, vou fazer altas filmagens descendo, assim, caracoles de dia, né? Vai ser incrível. Não, vai ser aquela expectativa. Não cria expectativa. Ai, cara, então era de noite, descendo com um monte de caminhão, com aquela luz acesa vermelha, aquela aflição, a família atrás de mim fazendo assim, tipo... Eles foram te acompanhando. Eles foram, queridos te deu demais. segurança, Deu tipo- segurança, tipo, tava ali, só que eu pensei, cara, não vou preocupar também a família, a luz tá vermelha, mas tá tudo certo, né? Cristal vai aguentar até lá. Aguentou até na casa deles. Cheguei, deixaram eu estacionar dentro da casa deles, não deixaram eu dormir dentro da Cristal, coisa que assim,
eu prefiro só que ali pra fazer, né? Tipo, não Sim. fazer desfeito, eu dormir Pra na... não ser mal compreendida, né? Falar, Não, eu vou, mas assim, porque eles pensam que eu tava desconfortável, entendeu? Sim, sim. Dentro Mas da ele- Kombi, mas na real, tipo, eu tava super... a tua casa. Aí depois, outro dia, eu mostrei, expliquei e tal. Cheguei ali, cara, super cansada. Aquele dia foi um dia, tipo, muito emotivo. Aniversário da minha mãe, tinha chorado. Tava, tipo, né? A expectativa minha do Las Caracoles não tinha sido Foi frustrado. frustrada. Não sabia o que tava acontecendo com a Cristal. Mas, cara, eu deitei naquele beliche ali, que era, tipo, um beliche, assim, uma cama. E eles estavam voltando de viagem, a família. Tipo, e o filho delas tinha uns 12 anos, assim. Ele tava, tipo, sentindo muita falta do violino dele. Tipo, ele falou que a mãe tava falando que ele tava chorando na viagem com saudade do violino. E quando eu deitei naquela cama, foi muito emocionante, assim, porque ele começou a tocar violino no outro quarto, aquela música Aleluia, sabe? Nossa, lindo Cara, demais. foi assim, ali eu chorei largada, pensei, Ela cara, numa desabou, cama né? quentinha, com cobertor, com uma família venezuelana e chilena que eu tinha acabado de conhecer, mas tava me passando uma super confiança. Tipo, ali, ele tocando aquela música. Parece cara, que era pra você estar ali. Não, Era pra você estar ali. ali, tipo assim, ó, foi uma confirmação de que realmente, tipo, eu não tava sozinha, sabe? Por isso que, assim, falar, tu se sente sozinha viajando, cara, não me A sinto. estrada te dá tudo que tu precisa. Me nutre, assim, ó, a minha alma, coisa assim, ó, que eu, tipo, eu saí de manhã sem saber onde eu ia dormir. Depois de ter passado um frio, foi nessa noite? Foi na noite anterior do frio, passei aquela noite, parei lá sem saber se eu consegui passar a aduana, passei a aduana. É um universo, sei lá, Deus me enviou aquela família pra mim ter uma cama quentinha pra dormir, um lugar seguro, que a Cristal tá dentro de uma garagem, que era uma parte de Santiago Sim. mais perigosa, assim, que eu não sabia onde eu ia dormir direito. Então ali eu, tipo assim, ó, fui super guiada, sabe? Então daí no outro dia foi um outro rolê que teve que abrir a água, limpar, e daí eles encontraram um mecânico de confiança, então foi me guiando Se pra mim alinhando. ficar um pouco mais em Santiago também, porque daí tive que fazer o concerto da Cristal. Mas, tipo assim, ó, diga-se, foi um perrengue, que eu tive que... Claro, a gente tá de carro na estrada, Mas tá Deus sujeito a enviou estragar. pessoas E anjos, assim, e que anjos. até hoje eu converso com o dia que ela é minha mãe, que eu tipo, fiz amizade com Sim. ela, conheci ela no aniversário da minha mãe, né? Sim. Então, o dia que ela é minha mãe venezuelana, chilena, até hoje. Tipo, ela tá Que ali legal. interagindo no Instagram, tipo, ela não fala nada português, eu falo mais ou menos espanhol, mas a gente sempre se entendeu, sabe? Eu digo que a linguagem, ela vai além do idioma, né? Sim. A gente, tipo, ali naquela família também eu tive que parar um pouco, então eu aprendi muito do idioma, eu caí de paraquedas em outro idioma. Então, eles me ensinaram muito espanhol, a criança, a filha, queria muito aprender português pra vir pra cá, então a gente trocou muito, assim, sabe? Então foi muito legal, muito uma Caraca. imersão cultural, assim, dentro de uma família também, né, que veio lá Que da tava Venezuela, completamente que tava fora ali. do seu roteiro. Não Aham. fazia, você não tinha nada Sim, planejado. Nada E olha disso. que- Aham, diga-se, foi um perrengue, mas foi um presente também, um super aprendizado em questão de confiar, de entrar na casa de uma outra família com Sim. respeito e de receber aquela cultura, né? Sim. Que legal. E teve alguma situação que aconteceu que você se colocou e falou assim, eu acho que eu faria diferente? Ou não? Ou tudo que aconteceu hoje era pra acontecer? Diferente eu não faria. Eu acho que tudo me trouxe algo e eu agradeço por isso, sabe? Foram grandes aprendizados que, pô, se eu fizesse diferente eu não ia ter aprendido, não ia ter a consciência que eu tenho hoje. Sim. Então não mexeria em nada, assim, com toda certeza, assim. Mas essa parada de sinais, da sensibilidade, assim, que a estrada vai trazendo, isso é uma parada mágica, assim. Tanto que a parada, aquela frase do Bino que fala que a estrada é mágica, A estrada... realmente ela é. Porque, assim, ó, ela traz, tipo... Por exemplo, eu não vou trazer muito, porque a história eu tenho, assim, doidado, Tem a né? doidar. Então, acho que até Vai dar umas amanhã. 6 horas de podcast. De podcast, vocês aí não vão aguentar mais de história, mas, tipo... Por Aguenta. exemplo, só... Vocês gostam de perrengue, né? Não, a história é boa, a história que boa. ensina. Que ensina e que me ensinou e que eu gosto de passar pra ensinar e mostrar pra outras pessoas que existe essa magia por trás, né? Sim. Por exemplo, quando eu ia entrar no deserto do Atacama, que eu tava em La Serena, até o deserto mesmo, tem que passar calama, que todo mundo fala que é o perigoso do perigoso, Sim, sim. que lá realmente é denso, né? Então, ali até São Pedro, acho que eram 500 quilômetros, não lembro exatamente, de puro nada. Ou 400 quilômetros de puro deserto, de puro sem posto de gasolina,
tinha que me preparar tanto com gasolina extra quanto com coragem mesmo, sim. né? Porque todo mundo me fala, meu, se tu é tão Não era corajosa. Antofagasta, eu acho. Antofagasta pra cima. Calama ali Sim, tem nada. Tem nada. Sim. E ao mesmo tempo tem tudo, assim, tá ligado? Eu descobri que tem na real rolou tudo. lá? O que rolou lá? Não, lá, tipo, deu um divisor também de águas na minha vida como entendimento, assim, de pessoa e pra mim criar a coragem que eu tenho hoje. Porque todo mundo me para e me fala a primeira coisa, tipo assim, meu Deus, eu queria ter a tua coragem. Sim. Mas eu também tenho os meus medos e eu também me paraliso às vezes com eles. E eu acho que isso é muito bom, esse medo, porque o medo alerta, né? é um alerta. A gente tem que observar todos os sentimentos que vêm pra gente, né? E o medo, pra mim, ele me ensina muito, assim. E quando ele vem, eu tento sempre refletir, meditar sobre o que ele vem me trazer. Se realmente aquele é o meu caminho, porque às vezes muita gente durante a viagem vem, tu tem que ir pra aquele lugar, tem que conhecer, mas será que lá é pra mim ir? Faz sentido pra mim? Então, às vezes pra pessoa faz, mas pra mim não, então não faz sentido pra mim ir lá, né? Então esse medo, será que não é um aviso pra mim, opa, não preciso ir pra lá? Ou eu espero um pouco, né, retomo a minha coragem e vou. Então ali me fez parar em La Serena 2 semanas, pra mim construir essa coragem. Falou, não. Certo dia eu acordei em La Serena, no posto lá de combustível Copec, maravilhoso. Tomei aquela ducha assim e falei, não, hoje é o dia. Acordei assim... Inspirada. Eu falei, não, hoje o deserto, tipo, é pra mim. Tá ligado? Já tava ali tempo ali. Ou eu cago ou eu saio da moita, né? Agora vai. 2 semanas pra uma vida. Pra quem vive em movimento, 2 semanas eu já tava criando raízes tempo. ali. Já. Aí eu assim, não, hoje eu acordei. Um amigo que eu tinha feito em Cotiguás antes, que é uma pessoa assim incrível, com uma conexão surreal, ele mandou uma reportagem pra mim naquele dia. Olha, Su, o deserto fluiu. Florido. Floriu. Fluiu também. Né? Fluiu e floriu. Tipo assim, cara, eu abri a reportagem, olhei no Google Maps, né? Aonde que era o point ali do onde floresceu, 20 minutos de onde eu tava. Mentira. Eu ali, de banho tomado, Caraca. pronta, com a roupa de ir pro deserto. O deserto floriu. Matheus, isso aí pra mim foi mais que um sinal, tipo, vai, mulher. Acelera. Tipo, acelera e vai. Eu pensei, cara, fui lá nesse deserto florido, entrei lá no meio. Que só pra quem não entende, é um fenômeno que acontece uma vez por ano no Chile. E nem é todos os anos que acontece. E é um período. Ano passado. É um período que acontece. Eu que moro 10 anos no Chile, eu nunca vi. Então, e tu conseguiu pegar e tu tava 20 minutos. Não, eu digo, cara, isso daí tem sincronicidade na vida? Tem. E tu estando no fluxo, no teu fluxo, tu tá no fluxo da tua vida, tá no teu fluxo natural. As paradas te encontram no caminho. Uhum. Isso que eu digo, cara, em energia, assim, ó, quando a gente confia e vai, cara, as paradas fluem, as paradas acontecem. Sim. Aí ali, tanto que era julho que aconteceu isso. O fenômeno acontece Totalmente na primavera, fora de setembro. Época. Setembro. Tipo, mas... beleza, isso mostra que o nosso planeta tá em não é muito básico. Vamos focar na sincronicidade. Né? O que tá no meu controle também, né? Aí pensei, não, vou parar ali 20 minutos daqui, não tem como, né? Entrei ali, cara, eu comecei a entrar e ver aquele deserto, aquela imensidão de nada. É bonito mesmo, como nas fotos. É surreal, é mais lindo que na foto. É tipo algo assim, ó, que me trouxe uma percepção de que, tipo assim, ó, tudo floresce. E que ali foi necessário 10 miligramas, sei lá, de água, de chuvinha, assim, pra dar aquele deserto florido. Então, às vezes, a gente pensa que a gente tá num fundo de um poço, sabe? Sem forças pra ressurgir das sombras. E, tipo assim, tudo floresce. Tu pode estar na época mais seca da tua vida, assim, digamos. De 1 miligrama de água. De uma gotícula de água, de uma gotícula de fé, de paz, de amor, pra te ressurgir, pra tu florescer. Então, aquilo ali, eu fiquei meditando naquele deserto, mas eu chorava, olhava pra aquilo ali, cara, tá tudo alinhado, tá tudo no tempo certo. Eu olhei pro horizonte, cara, eu vi uma raposa, assim, caminhando no meio das flores, no habitat natural, caçando formiga, caçando uns bichinhos ali, cara. Aquilo ali, se não é mágico, tá ligado? Porque eu me espelho muito nos animais também, eu observo muito eles. Tipo, que nem eu comentei contigo do camaleão, que se molda no ambiente, né? Que traz esse... Então, eu tô nesse ambiente, eu vou ficar dessa cor, eu vou trazer essa energia, né? Então, isso me ensina muito. A raposa também, ela é astuta, ela é sábia, ela só permite ser vista se ela quer. Então, ela que, sabe, ela é muito rápida, muito...
muito astuta mesmo. Então aquilo ali me mostrou também que depois, né, eu entendi um pouco pra mim ser mais astuta. Pra mim ser mais, tipo, passar e não ser, ser despercebida. Porque a gente sabe que tem os perigos também, Sim. né? Eu não digo aqui que é tudo um mar de rosas, né? Sim. Tipo, ali era um deserto de flores, realmente é. Mas não é sempre assim, Nem tá? sempre é Nem assim, sempre né? é assim. Eu ia encarar 400 quilômetros de puro nada, assim. Então, ali eu tava me nutrindo com aquela energia, observando a raposa e vendo, pô, eu vou... Em algum momento vou precisar dessa astuta, né? De ser astuta, de ser rápida, né? Então, aquilo ali realmente me nutriu pro meu caminho que eu tinha que seguir, sabe? Que eram os 400 quilômetros de nada. Enfim, nesses Que 400... são bem desafiadores, e principalmente sozinho. E principalmente sozinho, a gente, tipo... Eu não me sinto só, mas eu tava realmente fisicamente só, né? Com um galão de gasolina extra e muita perseverança. E um sonho. Um sonho, Um galão de gasolina e um sonho. literalmente. Cara. Ah, tá. Sim. É Não, verdade. as histórias estão muito boas. Meu. Deixa eu falar. E vamos falar, tipo, é inspirador conhecer e ver que o que te move, a paixão que você tem por o que você faz, pelo que você faz. Que o plano era mas acho que Deus te levou para um plano muito maior, desde a tua história com a Kombi, desde a tua história com os cristais, de coisas ruins que tiveram que acontecer, mas que você entendeu que tinha que acontecer, porque muitas pessoas, às vezes, acontece algo ruim e elas não conseguem interpretar aquele acontecimento, né? Uhum. Interpretar se aquilo que aconteceu na sua vida é o quê? Um aviso para você dar um passo atrás ou é uma aprovação para ver se é aquilo mesmo que você quer? Então, essa interpretação, às vezes, é o que decide o teu futuro, né? Uhum. Então, e você entendeu, desde quando aconteceu lá com a Fiorino, tu não entendeu aquilo como assim, isso não é pra mim, né? Isso é um aviso pra mim parar. Você entendeu que a Fiorino era pequena pro seu sonho. E é por isso que você tá aqui, por isso que surgiu um negócio, por isso que é o que te inspira e o que faz você levantar todos os dias de manhã. Imagina, é o que eu Sim. entendi, né? Conhecendo a tua história mais a fundo. Mas eu quero, claro, te parabenizar, a tua história é sensacional. Mas eu quero falar também sobre essas peças. Para quem tá vendo aqui, essas peças é tudo que você que faz. Explica, conta um pouco a história disso aqui que é Carolzinha. Tô vendo aqui que vai dar prejuízo hoje. Conta um pouco da história. Como você garimpa, como você acha, como você constrói, como você vende isso. Como é o teu negócio? Porque isso é a tua principal fonte de renda. Você não vive da internet, da criação de conteúdo. Não, isso é algo que eu amo fazer, né? Pelo propósito que tem, a mensagem, né? Chegar para mais pessoas. Eu me encontrei dentro desse propósito de levar a mensagem, mas trazendo para a realidade, para matéria, como sustentar, né? Uma viagem. Gasolina, Sim. custo de vida, arte natural, tem um ponto físico. Então, tudo começou lá no início com essa paixão pela criar artesanatos, fazer algo manualmente, que isso me nutre também. Juntei com a vontade de viajar, a gana de viajar, o que me motiva. No caminho, o intuito era ir atrás dos cristais. Hoje eles vêm atrás de mim, às vezes eu tô lá conversando com alguém, fazendo amizade com alguém, aí a pessoa fala, olha, eu trabalho com pedras. Eu falo, tá bom, bora ver. Acontece disso? Acontece. É raro, mas acontece. Tipo, por exemplo, essa peça aqui, que é uma jaspe mocaita, eu tava no deserto peruano, em Arequipa. Deixa eu só mudar a câmera aqui. E conversando. Olha isso daqui, dá pra ver bem? Isso é uma jaspe mocaita que a gente caminhou acima de 4.000, acima do nível do mar. Dá pra ver bem? Eu caminhei com um peruano lá, pra ele bem de boa. Essa assim, é do Peru. Eu quase morrendo, caminhando. Ele falou, não, eu conheço um rio que tem esses cristais. E é muito louco, porque esse foi um dos cristais, a energia, cada cristal tem uma energia, né? E esse é um dos cristais que traz uma energia muito de encorajamento, de tu seguir o teu coração, diante de várias tomadas de decisão, ele te ajuda a tomar uma decisão mais coerente, sabe? Ele é um cristal que te nutre energeticamente dessa energia. Esse cristal aqui, esse tipo de pedra, você esse disse, tipo de tem um pedra. gabarito que cada cristal tem um tipo de Tem energia. uma energia que já Não foi da feito... onde ele é tirado, não. Não, é a energia, é a claro. pedra, A é o cristal. formação que ele veio, né? Sim. Em questão
da gema mesmo, ele tem uma vibração, ele fez um estudo de cristaloterapia, né? Uhum. Um aprofundamento do estudo com aquele cristal, e ele traz muito essa nutrição energética, né? Ele trabalha nesse campo de elevação energética. Então, eu chegando lá, ele falou que tinha jaspe, mocaita lá, jaspe colca, na verdade, porque lá é o Vale del Colca, né? Então, eles colocaram o nome em consideração ao vale, né? Mas o nome original dela, eu chegando lá, eu entendi, é um dos primeiros cristais que estiveram comigo na minha primeira viagem, que eu fui pro Rio Grande do Sul sozinha, que foi lá no início, né, ainda com a Cristal, bem no início, a primeira viagem que eu fui ao Rio Grande do Sul, e esse cristal, ele esteve presente comigo. Então, às vezes, eu vou e acabo encontrando esses cristais e pessoas que têm a disposição, porque são poucas pessoas, né? Não, eu vou te levar lá. Eu vou, vamos junto. Nos lugares, porque geralmente são lugares super isolados. Isolados e só nativos conhecem, né? Então ali como é que é o nome dele? O Vlad, ele me levou lá. E assim, ó, com total disposição. Chegou um ponto assim, eu falei, cara, eu não quero mais essas pedras. O que eu tô levando? Porque era muito pesado. E era 4.000. Pedra? Não, levamos de mochila, só que era 4.100 acima do nível do mar. Então eu não tenho essa disposição. Eu tenho força de vontade e propósito, mas o meu físico não compara com o peruano que nasceu na altitude e que tava lá, pipipi, popopó, conversando e subindo como a montanha. Se nada. Nada. Ele falou, não, cara, tu vai conseguir isso, que eu digo que tem pessoas boas em todo lugar do mundo, e principalmente homens, porque diz assim, muitas mulheres acham, não, os homens, né, vão te assediar e tal. Não, cara, muitos assim, foram como irmãos pra mim no caminho. Estenderam a mão, ele falou, cara, se tu não conseguir, nos últimos casos eu te levo no colo e te levo lá na Cristal. Tipo, um baixinho peruano desse tamanho. Caraca. Um super pique. E, assim, sem obrigação alguma, você não tava pagando não, ele. Nada. Simplesmente tipo ele fez assim, porque ele queria ajudar. Porque ele quis ajudar e porque ele também queria pegar, cristais. garimpar. Então foi uma troca, né? Ele também foi pegar os cristais pra ele. Mas ele teve a disposição de levar lá. Então, coisa que é rara, né? Sim. Então, a maioria dos lugares, eu vou direto em famílias, né? Garimpar e trazer esses cristais pra cá. Aí, beleza. Algumas coisas aqui eu trago já, por exemplo, dessa última trip da Bolívia. Eu trago já prontas, né? Porque eu quero trazer a energia das abuelitas de lá que tecem isso aqui, tipo, manualmente. Tem toda uma cultura. Por exemplo, esse cinturão. Elas têm uma cultura lá de proteção do ventre, Isso né? é Bolívia. Isso aqui, essa em especial é Peru. Esse aqui é Peru, esse aqui é Bolívia, Bolívia, isso. Essa aqui, as abuelitas de lá, esse aqui é feito no Vale Sagrado. Então, mesmo se eu quisesse reproduzir algo igual, eu não ia conseguir. Porque é algo cultural mesmo e bem específico da região. Você não só garimpa, mas também você traz produtos feitos por artesãos de lá. Porque eu acredito muito na energia das mulheres de lá, principalmente. Sim. São mulheres, assim, ó, que tem muita... conexão com a natureza, com o ciclo menstrual, que é uma cultura que aqui a gente acaba não levando tanto em consideração, e lá elas usam esse cinturão para bloquear, para proteção do ventre. Então, isso, mesmo se eu quisesse, eu não reproduziria igual. Então, eu trago de lá para cá, para as mulheres daqui terem essa energia para si e ter um melhoramento também na sua saúde, no seu autoconhecimento, na sua saúde física também, né? Sim. Que é os benefícios que essa peça traz. Então, isso daqui eu não trago. Eu trago elementos de lá, por exemplo, tem cristais aqui que são do Vale Sagrado, né? Que daí eu chego aqui, a gente faz ali na oficina da arte natural. A gente fura, a gente cria os pingentes, né? Então, o Mano, que é o meu irmão, ele tudo que faz, ele tem uma sensibilidade maravilhosa, assim, pra... e o seu irmão também agora faz. Também tá comigo nessa, ele é artesão. Você inspirou ele? Então, a gente se inspirou junto. Foi meio junto. Mas de infância, assim, ele não fazia nada de artesanato. Aí a mulher dele, a minha cunhada, também começaram com uma empresa de velas, assim, fazendo artesanato. E nisso ele já tava lá comigo também, sabe? Alinhou, assim, dele trabalhar comigo, assim, da gente trabalhar junto. Aí ele cria todos esses... Eu digo que ele é o operador de milagres, tá? Eu chego com umas ideias, ou às vezes eu tô lá... Você chega com as pedras, assim, com os cristais, assim, eu tenho essa ideia aqui. E ele, sabe, ele estrutura essa ideia. Então, às vezes, quando eu tava lá no Chile, eu parei na casa de uma pessoa pra arrumar o meu drone. É coisa, né? Tipo, a pessoa nem arrumou meu drone, tá? Não conseguiu arrumar o drone. E lá ele era ele fazia, por exemplo, domos geométricos, geodésicos, né? Assim, enfim, ele tinha toda... E eu olhei para aquilo lá, eu pensei, cara, feito de madeira e tal. Eu fiz um vídeo e tirei uma foto e mandei pro meu irmão.
Falei assim, mano, tu consegue fazer um desse? Eu cheguei de viagem, ele tinha feito, tá? Ele fez um domo. Ele fez um domo geodésico inspirado no que... Porque isso que eu digo, tudo que foi aparecendo na estrada, para além dos cristais pequenos, projetos assim, eu vou captando as ideias, Sim. sabe? Eu penso, cara, eu também posso levar isso para lá, porque para meditação, enfim, esse Sim. domo é incrível. E daí ele reproduziu, por exemplo, lá no deserto do Atacama, eu também vi uma cama numa loja que era cheia de cristais em cima. Só que ainda não eram cristais, eram pedras comuns. Cama. Uma cama de madeira, assim, Uhum. onde ele preencheu tudo de cristais para as pessoas dormirem, deitarem em cima, para alinhamento energético, terapêutico, assim. Eu assim, cara, por que eu não tenho um desse? Aí eu assim, mano, olha essa ideia. Ele fez um desse ali em casa também, daí eu trouxe os cristais da viagem e para preencher aquela cama. Nossa. E Então é existe, toda na uma- tua loja física tem essa cama. Tem essa cama, tem lá a cama de pedras, que foi ideia lá do deserto do Atacama, surgiu no meu caminho. Então eu vou captando essas ideias para trazer para cá. E claro, daí tem os cristais menores, né, os que eu vou garimpando assim, que daí, por exemplo, eu compro... essa aqui é uma bolivianita, que eu trouxe agora recentemente da Bolívia, que é natural de lá, que é uma mistura de ametista e citrino. Então eu trouxe essa daqui, bruta, ele fez a parte de furo, e esse outro cristal eu trouxe de uma outra região. Então a gente olha a peça, olha o que dá para fazer com a peça, né? O que dá para fazer de mistura e vai criando um amuleto, né? E esse daqui você garimpou da terra também. Não, essa Essa aqui. bolivianita daí eu fui direto na fonte, mas não na terra, no De caso, né? pessoas que De pessoas garimpam que lá. garimpam. É, isso. Aham. Porque, como eu falei, é bem difícil de conseguir essas pessoas que têm essa disponibilidade e se dispõem a levar. Porque também tem o trabalho delas, né, de garimpar. Sim. Mas eu sempre tenho esse cuidado de, quem garimpa? Né, é uma família, qual é a procedência? É ok, eu trago. Porque em muitos momentos eu encontro cristais maravilhosos, num preço muito bom. Eu, como empreendedora, eu vou atrás de preço também. Mas a procedência energética não é confiável, então eu não trago. Você acredita muito nisso, Eu né? acredito muito além nisso, do negócio, além tem do o negócio. propósito. Por isso que eu vou direto na fonte, por isso que também isso que me motiva a passar alguns perrengues também, sabe? Sim. Esse Porque aqui às vezes embaixo seria é bem lápis mais lazuli? Não, esse de baixo é uma cianita azul. Cianita azul. E essa aqui é uma mistura, por exemplo, a cianita azul é de Minas Gerais, é brasileira. E a de cima é uma ametista que é do Uruguai, que é de Artigas, que é uma região onde tem a ametista mais roxa do mundo, né? Dá pra ver bem? Daqui dá pra ver bem? Então, quando eu tava Que em lindo. Rio Grande do Sul, por exemplo, eu ouvi falar que em Artigas, Rio Grande do Uruguai, tinha a ametista mais roxa do mundo. Eu pensei, opa, vou lá ver. Aí realmente fui lá e encontrei essas ametistas mais roxas, sabe? Então eu sempre vou em busca na rota das pedras, né? Mas às vezes eu tô numa rota qualquer, digamos assim, e daí elas surgem no caminho. Rota das Pedras. Existe isso? Uma Rota das Pedras? Ou tu quis Minas dizer, Gerais. tipo... Não, tem também Rota dos Cristais. Existe uma Rota Minas dos Gerais Cristais? tem. Aqui no Brasil? Aham, Minas? tem. Minas é precioso demais. É o Eu digo que berço o dos Brasil é o berço dos cristais. Sério? O Brasil é em questão de energia de cristais, cara, tá um paraíso. Tanto que quando eu vou pra fora, tem cristais específicos. Por exemplo, esse aqui é do Peru, né? A crisocola peruana, tipo, não tem no Brasil. E lá tem a melhor crisocola. A melhor que eu digo em questão de cor, Sim. energia, né? Então, assim, eu posso procurar por aqui, eu não vou achar. Então, Só lá que tu vai só achar. lá que eu vou achar. Então, mas que nem a variedade de cristais que tem no Brasil não existe em outro lugar do mundo, assim, sabe? Aqui é um polo energético real, assim. Tanto que tem cidades que por satélite, por exemplo, cristalina, chega a brilhar de cima, sabe? De tantos cristais que tem, assim. É Caraca. mágico, assim. Então isso veio pra mim também observar o quanto de valor que tem aqui, né? Às vezes a Sim. gente vai pra fora procurar, mas aqui no Brasil também tem. Então é muito Sim. precioso isso. Cara, e eu tô olhando os preços aqui que tem aqui e eu tô achando super barato pela história e da onde vem. É, pelo rolê, Tipo, né? pelo Tipo, rolê pra tu ir atrás Aham. e tal. Porque você deve estar se pensando, né? Meu Deus, deve ser tudo muito caro. Deve ser, né? Porque ela vai pra outro país atrás dessas pedras. Gasolina, Gas- perrengue. exato. E, cara, os Tempo. preços não... Tipo, por exemplo, posso falar o preço? Pode falar o preço. R$89 é o pingente. O Isso. pingente que eu peguei lá, que foi feito Cara, vinda ali na do oficina, Peru, vinda do Peru. Diretamente de lá, com uma história e tal e tudo mais. E é uma É. pedra que aqui não se vê tão Não fácil. tem, não é nem fácil, não tem, vem de lá. Crisocola é só lá. Brasil tu vai encontrar muitos cristais, mas crisocola é só lá.
Tipo assim, a ametista roxa desse jeito, tu pode ir pro Rio Grande do Sul. Tem a ametista do Sul, que eu já fui algumas vezes, mas lá é um clarinho. Agora, que nem esse roxo, essa qualidade, porque quanto cristal mais... Cor é vibração também, né? Quanto mais cor um cristal tem, maior é o seu campo vibracional. Então, isso também é uma preocupação, cuidado que eu tenho na hora de garimpar. Porque às vezes eu fico horas, assim, para escolher. Lá é curvada, horas para escolher 10 cristais, coloca assim. Até tem pessoas que não têm paciência. Eu falo, só lamento, eu vim até lá de longe... Se não tiver paciência pra mim escolher, eu nem fico aqui, tipo, Sim. pode me mandar embora, porque, tipo, tem, né, um rolezão pra chegar lá. E quando eu chego lá, eu fico focada ali, imersa naqueles cristais e escolhendo realmente a dedo. Então, todos os cristais que vocês verem aqui, ou lá na Arte Natural, em algum momento eu fui lá e garimpei manualmente, em algum momento passou pela Cristal também, então, Sim. assim, ó, raramente eu pedi por correio. Só se eu já conhecia o fornecedor e fiz um pedido, mas assim, ó, raro. Coisa raro. Específica. Bem assim, se eu já tenho uma conexão mais profunda. E isso daqui? Qual a E história esse dessa? é um espelho de obsidiana preta. Esses daqui é de cristais do Brasil, tá? Esse aqui foi um artesanato totalmente assim, ó. Essa parte aqui, o que eu vi? Aqui é um espelho de obsidiana, né? E aqui é outro bastão de selenita. Tem todo um cuidado energético pra ter um equilíbrio, assim, né? Selenita é um cristal de limpeza energética. A obsidiana, ele realmente serve como espelho energético também. E aqui eu fiz essa parte aqui toda de macramê, que é a técnica que eu domino hoje, né? Que é uma técnica de nós, que é essa costura, toda feita à mão sem agulha. Então ela é uma técnica assim ancestral ela é à mão, também. Não é tudo tem feito agulha. à mão. Dá pra ver bem então aqui. o espelho em si foi tudo humano que fez, né? Essa parte de cola, cristal, que ele uniu esses dois cristais. E eu entrei com esse anel assim de macramê com outro cristal para potencializar, que é a labradorita. Que traz também toda uma magia pra peça, assim. Então é uma peça 100% artesanal que, assim, nem querendo a gente consegue reproduzir uma peça igual. E, enfim, cada peça tem uma história muito especial. Acontece de você fazer algo e se apaixonar e gostar do negócio e não vender? Falar, não, isso aqui não vou vender. Hoje eu sou mais desapegada. Hoje assim, eu construí isso também. Foi difícil, isso é uma vitória minha. Porque como tipo tu falou, uma peça única. Nossa, eu gostei dessa, vou fazer outra peça, pra mim. E não tem igual. Mesmo eu querendo, você não consigo reproduzir igual. Não é algo que tu faz e vai sair idêntico, né? Não vai. Então, assim, ó, no início eu ficava com praticamente tudo, eu queria tudo pra mim. Só que daí tem o meu lado empreendedor que via assim, opa, tu tem que depender disso, tu tem que viver disso, tu tem, né? Desapega. Então foi um processo de autoconhecimento pra mim desapegar também. Hoje eu vendo com amor, assim. Tipo, eu não tenho mais, porque eu não gosto tanto de dar presente hoje, assim, sentindo, sabe? Algo assim, não queria dar. Não, acho que a gente tem que dar de coração e o vender também, assim, ó, sabendo que aquela peça vai cumprir um propósito massa com outra pessoa, né? Então isso pra mim também é gratificante. Não tá comigo mais essa peça, mas eu sei o quão longe ela vai pra alguém e o quão bem ela vai fazer pra alguém. Então eu vivo esse propósito mesmo de levar para as pessoas as peças. Algumas é amor à primeira vista, tipo, às vezes esse quartzo rosa aqui, tipo, foi amor à primeira vista. Eu cheguei em casa, não, mano, esse aqui é um pingente pra mim. Se não vai pra ninguém. Não, aí não de dá. onde é que veio esse? Não, esse é do Brasil mesmo. Do Brasil mesmo. Esse é aqui de Minas. De Minas tem cristais maravilhosos, assim. E esse é do Vale Sagrado também, que é uma serpentina, é bem lá perto de Machu Picchu. Esse é um enigma, tá? Isso que eu ia te perguntar. O que são essas pedrinhas aqui? Ai, cara, esse é uma região... Eu tava indo pra Bolívia, em Mato Grosso ali, aí tava 1 hora de Zigurates, que é uma cidade... Não sei se vocês já ouviram falar. Extremamente mística, assim. Tu entra num portal alienígena lá quando tu entra nessa cidade. Cheio de história. Isso Mato Grosso. No Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Aí ali eu tava em Campo Grande e já tinha ouvido falar de Zigurates 1 semana antes, só que eu tinha esquecido. Tava tão focada na Bolívia e esqueci. Daqui a pouco eu lá, estacionada no estacionamento lá normal, pensando, não, amanhã cedo eu vou pra Bolívia, né, sentido a aduana, né? Aí um amigo, um antigo vizinho de infância que, tipo, nunca mais falava comigo há anos, tipo, desde a infância mesmo, o Simon, ele veio pra mim, Suto, tá? Porque eu acho que ele viu que eu tava em Campo Grande, só pode. Meu, tu tem que conhecer Zigurates de novo. Eu falei, olha, Zigurates de novo. Isso que eu digo que os lugares, eles se apresentam, sabe? E eu joguei no GPS 1 hora dali. Eu pensei, cara,
Tenho que ir. Zigurates, lugar místico, extremamente com energias, assim, com várias coisas pra mim entender lá daquela região, que sou bem curiosa em relação às histórias, ver se é verdade mesmo, que aparece Sim. na televisão, né? Que tem várias histórias do ET Bilu, de não sei o que, de alienígenas e tal. Você não, É de vou lá falar. essa história? É tudo dessa região de Zigurates. E lá tem uma pirâmide Eu já criada vi. em... Já vi. Não, Sim, a cidade tem, eu acho que muito 100 místico. habitantes também. Sim. Tudo tem Muito um estranho. projeto da Áquila, vários estudos aprofundados de alienígenas. Lá as pessoas levam isso muito a sério, como um estudo mesmo. Uhum. Então lá tava eu no outro dia, sentada no pôr do sol, procurando nave espacial. Esperando um contato. Tava só esperando um contato. Estou pronta, me abduza, porque eu tô com uma ideia de entrar na Bolívia, lá não tem gasolina, não tem nada, ó. Me Se leve. for pra mim abduzir, estou pronta. Ai, cara. E lá tava eu observando a nave espacial descendo, subindo, fazendo né? Aham. Andando assim, meio que em zigue-zague. Você, cara, isso não é um drone, isso daí não é um satélite. Eu lá tentando racional. Não, esse é um satélite, olhando pra eles assim. Só querendo aí pregar mentira. Não é alienígena. Não, mas vi de tudo lá. E aí, E como é que surgiu? essas pedrinhas, elas são de lá. E foi feito um estudo aprofundado geológico nela. E ela não tem origem aqui da Terra. Isso daí, essa Cara. formação, ela não existe aqui na Terra. Então, a formação geológica não é possível. Então, ela só é possível que vem das estrelas. Uma delas é comprovada, que é uma canépla, que é Dá pra ver? uma pedra de estrela cadente, que é da mais da ponta do teu dedo, que tem 8 lados. Ela é octagonal. Então, ela tem 8 lados. É uma raridade de formação, assim. Ou seja, tem... Mostra aqui, ó. Nossa... E essas aí foi uma luta pra pegar, porque eu tava Não, lá na aperta época muito, vai que é um botão de chamada. Vai Essas que- vocês podem ser abduzidos, É. dependendo do momento aí que tiver. Ai, gente. E essas aí a gente chegou lá pra garimpar, fiz amizade lá, é um lugar incrível. Essas pessoas super, sabe, mente Sim. aberta, tu troca ideia com eles sobre tudo, assim, eles expandem a tua consciência real. E era uma época que tinha muito carrapato, e eu tava com a minha cachorrinha também. Ah, foi nessa trip com Foi a nessa cachorrinha. trip com a cachorrinha, porque na primeira de 8 meses eu fui sola, né? Uhum. Porque eu não cheguei a comentar. Nessa última, eu fui com a minha companheira Lua, parceiríssima, que trouxe um outro flow pra viagem, assim. É a alegria total da trip. Aproveitou muito, me ensinou muito também a parar mais, a contemplar mais, porque cachorro é super sensível, né? Esse, exato, é um Então filho, né? ali a gente saiu com pedras canéplas, pedras discoides, que são esse formato de disco voador, e com muitos carrapatos também. A gente trouxe Até os bichinhos. carrapatos ilegais do Brasil pra Bolívia. A gente Ah, tu chegou na introduziu? Bolívia, Você introduziu carrapatos na Bolívia. cheguei na Bolívia, lá no primeiro lugar que eu parei, eu olhei, cara, eu e ela cheia de carrapato, eu pensei, cara, trouxemos os carrapatos ilegais aqui pra Bolívia. Caraca. E foi uma processão, né, de tirar, de remédio, enfim, Não, né? e o tirar o carrapato é perigoso, né? Não. Se tirar, ele pode se... Foi um se rolê, reproduzir, assim. tem todo aham. um- Não, foi um rolezão, assim. Cara, e tem que entender muito, né? Porque um leigo, eu olho umas pedras dessas e falo, são é pedras. pedra de qualquer, do É. chão, mas por isso que Tem eu uma trago, história e eu trago tem- sempre a história, porque realmente tem muita energia. Isso daí não é uma pedra qualquer, porque ela nem daqui ela é tipo das estrelas, Sim. né? Tipo Caraca. uma pedra que só tem lá, que só cai lá por algum motivo. Que eles estudam lá, que se tu pode ficar. Se tu fica lá muito tempo, acho que tu sai meio bitolado. Tu sai de bem lá, bitolado, você ia falar? Fiquei uma semana e falei, não, tá bom. Eu Tá. queria, não, mas tu não vai porque tu voltar não pra tem terra. banho, alguma coisa assim, tu pode ter um ponto de apoio aqui. Eu falei, não, tô de boa de banho. Muita informação pra mim. Muito, Deixa eu focar na não, terra. Focar lá, vou ir pra Bolívia, que é o meu ponto. Cara, e no Brasil? Jamais imaginei. Eu No já vi, eu acho, a Brasil. cidade das pirâmides e tal, mas não lembrava que tinha todo esse Não, assim, misticismo. ó, o nosso Brasilzão de meu Deus é assim, ó, rico em história, em cultura. Estuda a trela pras pessoas, tu vai longe, assim. Vai. Tá, e daí, como é que tu vende? Tu já falou, né? Por live. Durante a viagem, tu vai garimpando e já vendendo essas peças? Ou elas chegam na sua loja primeiro aqui em Brusque e daí elas são vendidas? Alguma coisa eu consigo já e gosto muito de abrir live e vender no meio de onde eu tô, assim. Porque a Cristal agora é super moderna, ela tem Starlink. Mas nem sempre foi assim, né? Mas agora a gente falou, tem Starlink, então eu posso estar no meio do deserto de Sal, que é minhas últimas lives da Sim. estrada, eu no meio do vento lá, se abrir a live no Instagram, depois eu abro e fico Eu dando já vi. risada. Nossa, eu tô aqui no meio, assim, do nada, e abrindo uma live, e a galera super engajada, assim, porque
Tipo, é algo diferente, que assim, eu não conheço ninguém que faz isso. Alguém que conhecer, me diz, me apresenta, porque eu amaria conhecer. E quero que mais pessoas façam. Só que assim, eu fui tão no fluxo, eu amo tanto fazer isso, que é natural pra mim. Tipo assim, ó, abrir uma live e vender as peças, sabe? Então isso daí, a forma que eu vendo, né, muito, é durante as lives. Então, daí ali, uma noite de live, no outro dia eu separo tudo, eu compacto tudo na Cristal, é um super rolê, porque a Cristal tem um espaço limitado, né? Mas no caminho também eu aprendi muito a desapegar, o desapego de roupa, de coisas que eu sei que eu não estou usando para abrir espaço para coisas para levar. Então, isso também é um dos pontos que a Cristal me ensina muito, sobre desapegar, saber que quanto menos a gente tem, mais a gente vive. Garimpar, como eu digo, eu garimpo experiências hoje, né? Garimpo cristais, mas garimpo ainda mais as experiências para estar trazendo para as pessoas. Então, cada peça tem uma história e eu gosto de trazer nas lives, explicar tudo que eu tô falando aqui, de pouco que eu tô falando das peças. Pra ter um sentido, né? Pra quem comprar. Pra realmente valorizar isso, porque tudo tem um porquê, da onde que veio, e isso traz um valor também pra peça, né? Que nem tu falar, o preço é bom, mas tipo, o valor que elas têm ainda é maior, sabe? Do preço que eu trago, que é justo, né? Mas aí as vendas são feitas muito através dessas lives, e depois, o que eu trago, o que eu crio, o que eu penso assim, não olho para esses cristais, eu quero produzir algo. Por exemplo, as peças que a gente mostrou aqui. Daí eu trago do jeito que tá, e eu chego, quando eu volto aqui pra arte natural, trago tudo comigo, porque aconteceu já de eu mandar por correio e tal, e não ser tão efetivo. Às vezes chegar depois que eu chego. Então eu prefiro compactar dentro da Cristal, espremer ela ao máximo, desapegar de coisas minhas, casacos, tudo que faz volume, e pra colocar peças pra chegar aqui, daí aqui o bicho pega. Aqui eu deixo a galera doida. Chega com o caminhão, chegou o carregamento. Que eu digo que a Cristal já tá até rindo antes, que a Cristal é um portal, assim, outra dimensão, que eu vou tirando coisa, eu não tiro tudo de uma vez. Eu não tiro... Hora do remédio. Eu não tiro tudo de uma vez pra não assustar e bugar a galera ali da arte natural, né? Mas pra não pedir demissão. Pra não pedir demissão, vou te tirar. Meu Deus do céu. Aí é um mês depois que eu chego, eu tô tirando coisa. Aquela assim, isso, de onde que tá isso? De onde que veio isso? Porque, cara, às vezes nem eu sei, tá? Tá brotando, tá dando cria dentro da Cristal. Uma pergunta. Desculpa. Pode perguntar. Nunca teve problema nas fronteiras com esse tanto de coisa? Essa era a minha pergunta. Estamos conectados. Essa era a minha próxima pergunta. Massa. Era a minha próxima pergunta. Eu tava aqui e ela leu minha mente. Vocês dois são conectados. Nossa, mulher lê mente. A minha mente ela lê. Você já teve problemas, ou, né, é um problema as fronteiras passar com todas essas pedras, como tu falou, vem carregado. Como é que a pessoa da aduana lá, quando ela vê aquela quantidade de pedra e coisas, como é que é esse processo? É de boa? Então, eu digo assim, que eu não sei, eu tenho uma proteção, eu não sei o que acontece, né? A grande maioria das coisas, tipo assim, eu compro de povoados, ou eu garimpo, então eu não tenho nota, né? Então, óbvio. Algumas coisas eu consigo e eu, né, pego um pouco pra ter a mais, essa garantia. Mas muitas das coisas, tipo assim, quando eu vou passar em fronteira, eu fico de cara, porque tem pessoas que passam antes que eu. Tipo, eu faço amizade e vou cruzar a fronteira, por exemplo, com alguém. Olha o carro todo, mas tiram tudo. Eles olham para Cristal e começam a dar risada e querer fazer vídeo pro TikTok. E eu às vezes falo assim, tá, mas vocês são da aduana, vocês têm que ver, você não quer abrir minha geladeira, né? Sim. Mas eles acham na cabeça deles que eu sou uma hippie que vivo por aí, tipo assim, de boa na lagoa. Sim. Eu não sei o que se passa. Vive da pesca e... na luz do sol, eu não sei. Mas assim, no geral, as pessoas que param assim na aduana, eles olham pra Cristal e ficam me perguntando coisas. Primeiro que eles olham pra mim, eu falo, quantas pessoas tá aí? Eu falo, é só eu e a minha cachorrinha. Aí a Lu às vezes sai assim, toda fofinha, assim, olha assim. Não é possível que está às vezes muito valente, não sei o quê. E fica assim, meu Deus, como que pode? Eu falei, não, tô só vivendo, né, minha vida e tal e tal. Eu falo, não é possível. Abre pra ver se não tem outra pessoa dentro. E fica, tipo, nessa Eles pira. ficam mais como inquietos com a tua história do que, de fato, com a o que minha você história. tá levando. Daí eu abro ali no Instagram, eu falo, não, se quiser conhecer a minha história, tá aqui. Não é possível. Você não, é muito valente. Não pode. Não queres ver, não sei o quê. Você não.
já ganhasse, tipo, fica assim nessa, sabe? Já te admiro, já quero tirar uma foto contigo. Perdi o foco total. Todas as aduanas que eu entrei, raramente olharam, assim, no máximo a geladeira e tiraram alguns legumes. Porque não pode, Nunca se né? implicaram com as pedras, com nada, com os cristais. Nunca. Te juro, assim. Nem a do Chile é mais rigorosa. Ali que eles olharam a parte de legumes e que tiraram várias coisas. Só isso também. Só isso também. Porque, tipo, tem muita parte da casa também, né? Tem muita roupa minha, Sim. tem muita coisa assim, né? Bota o modo aduana, bota os travesseiros também, pra eles verem que realmente é uma casa, não Sim. deixa de ser, né? Aí eles olham assim, olham por cima, E o colchão é de pedra. O colchão De é pura Esse colchão pedra. meio duro, né? É terapia. É cristaloterapia, já faço uma terapia ali neles, eu não trabalho com Parte da cristais, Kombi. com incenso, já dou uma incensada na galera ali, já. E nada acontece. É super Caraca. tranquilo. Cara, se eu te falar, eu vou falar uma história que eu passei ano passado, que foi assim, ó, sem querer querendo. Eu tava andando pelo Peru há quase 3 meses, tá saindo já do Peru, entrando lá pelo Acre, no Brasil. Saindo lá em Lima, que é uma cidade maior, né, do Peru. E passando lá, eu parei numa blitz. Tipo, raro parar numa blitz. Sim. E o policial assim, eu preciso do teu SOAT, que é uma permissão pra dirigir dentro do país, né? Eu fui super segura, que tava super tudo certo. Eu pensei, não, aqui tá o meu seguro e tal. Acho que é isso, né? Seguro, carteira de motorista. Tudo assim, Sim, né? toda papelada. É, toda papelada. Aí ele olhou aquilo, não, mas eu preciso do SOAT, não é isso. Primeiro que o meu seguro, ele não cobria o Peru. E eu descobri isso na hora. Eu pensei que era Sim. todos os Um países deslize. ali, aham. E não, eu olhei realmente, eram outros países. E lá não era, eu não tinha me ligado. E eu crente, assim, meu, agora fudeu, né? E eu comecei a conversar com ele, eu falei, não, deve estar aqui, porque eu tava crente, realmente tava tudo certo, né? Não, deve estar aqui, pô, passei a fronteira, ninguém me falou nada, mas, né, claro que eu que deveria ter visto, mas tava tudo Sim. certo. Parei na fronteira, quando eu entrei na fronteira ali do Peru, Chile-Peru, fiz tudo o que eles pediram e entrei. Pensei, não, tá tudo certo. E até então, parei em outras blitz que eles nem pediram nada, só tiraram foto comigo, e ali que era mais rigoroso, eles Nossa. queriam esse SOAT. E comecei a conversar, ele olhou pra mim assim, tu tá viajando sozinha, não sei o que, né? Vai. Ele Vai falou embora, assim, some vai. daqui. Nisso vinha um outro policial e falou, não tá certo aí, não sei o que, ele veio, o cara fechado, eu pensei, não, aquele ali veio. Ele falou, não, tá tudo certo. Cara, assim, ó, me salvou. Caraca. Só que daí que tá, ali eu já sabia que eu não tava certa, né? Claro. Eu pensei, meu, agora eu sei que eu não tô. E daí não deu minutos, eu parei em outra blitz. Aí ali eu já sabia, cara, eu não tô certa, e agora? Caraca. Mas eu já segunda cheguei vez. numa buena vibra, né? Eu pensei, cara, cheguei Sim. rindo. Olá, como estás, muchachos? Já Eita, acendeu mais um nós. incenso dele. Não, preciso um show assim, pedir pro meu São João, agora eu preciso de vocês, que eu não tenho sorte aqui. Segura aí. E veio um cara alto, gente buena, assim, comigo, assim, falou, olá, como estás? Aí falou, não sei o que, como tá dizendo sola, não sei o que, eu preciso do teu... Aí o outro assim, não, eu preciso do teu sorte. E o outro ali, não, eu queria fazer um vídeo contigo no TikTok. Eu falei, bora! Polícia. Aham, polícia. Tem até hoje a foto com eles assim, falando, não, posta no teu Instagram pra me seguir no TikTok. Ele queria, tipo, visualização, Sim, sabe? queria. Veio com interesse. Veio com interesse Caraca. de divulgação. Tu só ali tá? sem acreditar. Não, ali eu fiz vídeo com ele no TikTok até hoje. Eu não sei se postaram, se viram, mas se virem um vídeo aí no TikTok, eu toda feliz lá fazendo uma dança meio. Tava mais livrando ou a minha menos. pele. Tava tipo assim, né? Lá, você com o policial. Tava só com o policial aqui, dancinha. Como é que é assim? Fechou, é isso. Tava livrando minha pele. Aham, de boa. E foi. Tipo, esse foi o mais difícil de passar com as coisas tudo. E nada se passou. Eu cheguei no Brasil com tudo intacto, tudo. Caraca. Eu digo assim, ó, quando tu vive um propósito, tem uma causa por trás, não tô só comprando pra, As tipo... coisas conspiram, né? A favor. tudo conspira a favor. É bem isso. Sim. Tem um livro até do Alquimista, do Paulo Coelho, que eu levei junto na viagem, que ele traz muito essa frase, que quando tu quer algo, o universo todo conspira a teu favor. Sim. Então eu sempre tenho isso muito forte, assim, na minha mente, sabe? Sim. Porque, pô, não tô fazendo nada de errado, muito pelo contrário, eu tô fazendo um bem pra várias pessoas. Quem tem É um as peças... propósito muito grande. É um muito propósito maior. maior, tipo, que não é algum, né, algo Sim. que vai me bloquear a fazer isso. Se não fosse, talvez seria. E tu até pode errar, mas tu erra sem querer errar. Isso eu acho que é o mais isso importante. tipo, né? não, eu recomendo o teu SWOT no Peru, Sim. por favor, gente, é baratíssimo, tipo, acho que é... Principalmente se tu não sabe dançar e não é muito conhecido no Instagram ou no TikTok. É bem isso, tá?
Não façam isso em casa, nem muito bem na estrada. Ai, que loucura. Deixa eu perguntar, minha última dúvida. Quais são os planos? O que tu tem pensado para arte natural? Se tu se olhar para dentro e pensar onde é que tu quer estar daqui 5 anos, por exemplo. Quais são os planos daqui para frente? A Cristal já ficou pequena ou, como tu falou, que ela não escute, mas quais são os próximos projetos? Então, no decorrer da minha jornada que eu trouxe aqui, bis, fiorino, cristal, então acho que já tá meio óbvio, né? Aí eu já fui desapegando de coisas no caminho pra botar cristal, então já tá óbvio que eu tenho que aumentar o projeto. E eu respeito esse aviso, né? Pra não acontecer nada pior, digamos assim, Sim. né? Então já tô pensando pra 2026, atrás de um projeto maior, estruturar uma casa maior, porque querendo ou não, na estrada um ponto que me pega muito é o chuveiro, o banheiro, que só dependo de posto de combustível, né? Que é muito bom dentro do Brasil, mas fora é bem precário. Sim. Eu tenho um chuveiro atrás da Cristal, mas é super Dizem que no exposto. Peru é super precário os banhos, né? Bem, verdade? não tem, assim, ó, é bem raro encontrar, nem pagando, assim, sabe? Não tem um suporte que nem no Brasil E água fria sempre. Fria, aham. Uhum. Não tem um suporte para caminhoneiro que nem tem no Brasil, assim. Então, eu quero ter essa independência e esse conforto também. Eu acho que tudo vai evoluindo, vai chegando num ponto que, pô, eu posso, eu mereço, eu, né, acredito nesse propósito e aumentar horizontes, de estar levando a arte natural nômade também para outros lugares. Tipo, eu penso em ter uma loja móvel mesmo, sabe? Então, na Cristal não é muito possível. Eu monto ela em feiras, as cidades próximas aqui, monta Sim. a Cristal atrás, monta a Mas loja é um na rolê, frente. montar e tudo. Mas é um rolê e, tipo, ela fica cheia de coisas, então esquece o modo casa, né? Sim. Fica, então, só modo loja. Então, eu quero estruturar agora o projeto 2026 2.0, Cristal, Lemuriana, quem sabe, maior, versão maior, com tanto chuveiro, pra mim, conforto, como uma loja móvel, assim. E a loja física pretendo continuar trazendo elementos para ter. Eu sinto que Brusque precisa ainda dessa energia, precisa desse contato, desse ponto de lugar onde quem entra ali sabe que sai um pouco melhor do que entrou. Então isso também é um propósito meu, assim, como pessoa, de estar trazendo isso para cá, para mais pessoas sentirem essa energia, porque eu não faço nada disso aqui só para mim, tipo, para mim viver experiências para mim. Eu acho que a felicidade real, ela só é real quando ela é compartilhada, né? Já dizia, né, Sim. o Walden, né, o livro. Então, Torriot. Então, já tem disso muito em mim. Eu acho que o viajar sola, assim, já fortaleceu muito essa ideia comigo. Eu sou feliz sozinha, sei ser feliz no meio do nada. Já dei muita risada comigo mesma, dando risada e me emocionando, vendo pôr e nascer do sol. Só que até um ponto, sabe? E depois trazer isso e fazer isso acompanhada, tipo, com quem a gente ama, em família ou com, né, parceiro de vida, isso se multiplica, sabe, contagia ainda mais, né? Porque tudo começa da gente. Então eu tenho esse propósito, né, de estar trazendo mais elementos disso que eu já trago para arte natural, para o nosso site, que também, né, a gente tem o site... Como é o site? O site é artenaturalacessorios.com.br. Então, recomendo, tem mais de 2.000 produtos feitos à mão, trazidos, garimpados. Toda essa história tá lá no site. Tem um pouco explicativo lá também da história, né? Tem as feiras, quando eu tô aqui, daí o movimento que eu faço é mais curto, mas eu faço esse movimento tu continua interno. fazendo feiras. Isso, feiras aqui na região, Blumenau, praia, agora verão. E esse projeto 2026, então, do Busão também, do Busão. Já revelou. Exclusivo, Busão Arte Natural. Eu não sei guardar segredo, enfim, foi. Mas esse é um projeto de vida, né? Que é algo que eu que eu tô almejando para ampliar horizontes. Vai caber alguma pedra, hein? Vai. Meu Deus. Vai caber. Vai ter que aumentar a produção para um galpão. Chegando. Sim, não, chegando aí não tem, né? Daí vai... Mas sempre mantendo essa essência, né? Eu digo que o projeto ele vai aumentando, mas a essência sempre continua a mesma, que é eu sair do primeiro emprego lá no início, tipo, em busca dessa liberdade. Então, e de cada vez mais levando essa energia para mais pessoas. Então, isso eu acredito que nunca vai acabar, só ampliando horizontes e evoluindo, né? Que eu acho que tudo evolui, tudo cria mais forma, mais força, né? Desse projeto e também do livro, né? Eu tenho um e-book escrito desse tempo que eu vivi na estrada, né? Mais tempo, 8 meses, eu fiquei no meio do deserto um tempo só escrevendo ele.
Então ele é muito legal, inclusive no Instagram. Eu acho que a gente pode deixar na Sim, descrição vai estar o na Instagram. descrição, Daí no teu link- site e teu Instagram. Ah, boa, que daí no link da bio tem o e-book, que é A Coragem de Ser Quem Se É, que é onde eu trago várias dicas práticas também de como é viajar sola, o que eu faço para me sentir mais segura, né? De tanto, uma arminha de choque, eu tenho ali que eu nunca precisei usar, graças a Deus, né? Mas eu tenho essa garantia e eu acho legal ter algo, né? Não sei lutar Sim. nada, então tem que ter algo. Nem- Nada, né? Eu não sei, tipo, um spray de pimenta e uma. As pedras de maiores deixa do lado da É, cama, isso, que é uma boa. arma. Boa, boa! E as duas Essa funções, tu pedrequinha se de defende e já. proteção, é. Tu se defende e já fraciona. Vai ter uma história já. Boa, boa, Matheus. Então, né, nesse e-book eu diluo muito disso, o que eu faço, o que eu não faria, o que me ajudou, o que me ajuda, pra levar e encorajar, principalmente mulheres, mas muitos homens já leram aquele e-book e se encorajaram. Olha, os homens que tem aqui, até vários aqui, fãs até aqui em Brusque, que tem um motorhome e não viajam, e olhavam minhas aventuras e falavam, cara, olha ela ali no meio do nada e eu aqui Eu com o sou motorhome capaz. pronto, eu aqui com a Kombi, que não tem muita estrutura, né? E a pessoa tem mais estrutura realizando o sonho. e o que importa é o que te motiva, né? O que é a tua Sim. vontade de fazer aquilo acontecer. Não a forma, né, que tu faz. Eu acho que o principal é isso. Tipo, muitas vezes no início eu queria me espelhar muito na forma de tal viajante viajar. Né? A gente busca isso muito. Sim. Mas no caminho tu vai encontrando a tua forma. Tipo, eu me encontrei dentro da minha forma, que é a minha arte, que é os cristais que me inspiram, me energizam e, consequentemente, traz para outras pessoas também, né? Então, o que eu recomendo aqui, né, para tu que tá assistindo, que gosta desse lifestyle, é às vezes se inspirar. Isso é maravilhoso. Eu me inspiro em muitos viajantes, hoje sigo muitos, acompanho muito esse mundo, né? Mas eu recomendo tu encontrar o que faz sentido pra ti dentro desse mundo, porque daí tu vai fazer uma parada que é mais coerente com o teu fluxo de vida e as coisas daí vão fluir de forma mais natural. Sim, muito legal. E você tá vivendo algo que eu acredito muito, que o projeto Viajaflix, inclusive, ele nasceu com esse propósito, que eu acho que o que a gente tá vivendo aqui é um filme, que lá no final dizem que quando a gente morre, a vida passa como um filme em 3 minutos, né, diante dos nossos olhos. E a gente agora tá tendo a oportunidade de decidir o filme que a gente quer assistir no final da nossa vida. E a tua história é muito disso, né? Hoje você tá escrevendo a sua história da forma que você quer ver lá no final e se orgulhar. Eu acho que isso Sim, tem com muito, certeza. muito valor. E eu não tenho dúvidas, né? Já inspira e vai inspirar cada vez mais pessoas, seja mulheres, homens, quem quiser. Eu acho que quem quiser correr atrás do seu sonho, enfrentar os seus medos, né? Não perder. Porque quando a gente perde o medo, a gente vira um tolo, né? O medo ele tem que estar acompanhado, mas ele tem que ser bem... Como eu posso dizer? O medo, ele é um alerta, né? Ele tem que ser bem lapidado. Sim, né? isso mesmo. Então, queria te parabenizar. Tua história é incrível, incrível mesmo. E que venha aí busão, que venha outra Kombi, que venha mais lojas, porque o projeto é muito bonito. E dá pra ver no brilho dos seus olhos que você faz, o que você faz com muito amor, com muita garra, e você desfruta disso. Então, isso não tenho dúvidas, né? Já deu certo, obviamente, mas vai dar cada vez mais. E é isso. Queria te agradecer por participar aqui, foi um prazer. A gente não tava, né? Brusque não tava na rota. A gente falou, vamos para Brusque porque eu quero conversar com a Su, que eu quero contar a história dela aqui no Viajaflix. Massa, Então, massa. obrigado, É uma honra Su. estar aqui, uma honra poder compartilhar um pouco mais, né? Para que chegue essa história, tanto quanto outras histórias, cheguem para mais pessoas, porque isso desperta algo, sabe? Isso reacende chamas dentro de muitas pessoas que estão, muitas vezes, vivendo numa Matrix, ou que querem isso, mas não sabem nem por onde começar, sabe? Então isso que desperte cada vez mais essa vontade, essa gana de viver a vida do seu jeito, sem medo de errar, porque a gente erra e aprende com o erro e vai, às vezes trupica e vai trupicando em mesmo e vai, sabe, aprendendo no processo, e isso é maravilhoso. O viver, o criar esse teu filme, essa tua história, não ver
a história dos outros só, né? A gente vê hoje em dia muito facilmente histórias, né? Então é muito bom para se inspirar nessas histórias, mas ao mesmo tempo viver criar suas próprias histórias a partir do que faz teu coração vibrar, do que faz teu olho brilhar, do que só a gente sabe, né? Sim, exatamente. E é isso. Como a gente falou, o Instagram da Su vai estar aqui na descrição, o site dela também. E se você é da região de Brusque, loja física, né? Qual é o endereço? Fica aqui em Brusque, no bairro Jardim Maluche, Rua Oscar Maluche, eu vou falar, né? Pode Número falar. 33. Enquanto esses meses eu tô aqui, aproveitem, mas se não, ficam guardiões maravilhosos ali também, né? O meu irmão é um deles, que faz toda a parte de produção. Tem mais a Ana, que ajuda também na parte de marketing, na parte de estar ali atendendo. Então, convido vocês a conhecerem a loja física, presencialmente, sentir essa energia de perto. Ali é um mix de cultura. Tu entra ali, tu tem cultura de vários países aí que eu passei, várias histórias. E quem não consegue, tem o online também, o site que eu falei aqui, né? Que também é uma viagem astral ali dentro, então é super legal. E tem o Instagram também, que eu tenho vários destaques salvos de tudo isso que eu contei, tá tudo, né, arquivado lá, então é interessante conhecer e sentir, tipo, eu tento criar um conteúdo bem natural, bem sem filtro, mostrando como é realmente estar viajando sola, o lado bom, o lado nem tão bom, o lado nem tão bom, o que eu aprendi com aquele lado nem tão bom. Então eu sempre tento trazer o sumo disso tudo, né? O que isso me trouxe, para além das paisagens bonitas, para além de Machu Picchu, do destino, né? Mas o que chegar até lá me ensinou. Então é uma honra estar aqui conversando com vocês. Falei, tagarelei até mais do que podia, mas, né? Nós ficaríamos mais umas 2, 3 horas aqui. E é isso. Tem, né? Siga a gente lá no Instagram também, vai estar aqui na descrição. E até o próximo episódio do nosso Viaja Cash. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow, dip down, blow me, bully boys, blow.